Olá, olha só, o Pode Ser Humano começando aí na sua telinha. Você ouve essa musiquinha e nas quintas-feiras você sabe que sempre tem um podcast novo no ar. Gente, o Pode Ser Humano, você sabe que é um podcast do Projeto Humanize, é um projeto que cuida de humanização nas organizações e o podcast faz parte desse Projeto Humanize. Então, a gente sempre tem que lembrar isso aqui para você. E, principalmente, o mais importante de todos. Obrigada à nossa patrocinadora, Best Homenagens, que sempre está patrocinando a gente, cuidando para que o melhor conteúdo chegue até você e leve humanização para os ambientes de trabalho. E não só nos ambientes de trabalho, você pode usar isso para a vida, você pode usar isso onde você quiser, na sua faculdade. Se você olhar nossa playlist aí, com certeza vai ter um tema que tem tudo a ver com o que você está passando nesse momento. Confia e vai lá que você vai gostar. Bom, hoje, minha gente, como sempre, temos um super convidado e a gente está muito contente de receber aqui com a gente o Ale Prates. Tudo bem, Ale? Tudo ótimo, Vicky. Prazer estar aqui, viu? Obrigado pelo convite e vamos embora. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer. Gente, a gente hoje vai falar, adivinha, um pouquinho de carreira. O que você faz hoje, será que você vai continuar fazendo? O que você precisa fazer, o que você precisa mudar para você continuar tendo um trabalho, uma atividade daqui para frente, ou inclusive amanhã, ou hoje, ou depois de amanhã, não é mesmo, Ale? Faz Exatamente, sentido? É isso? Total. Eu acho que a gente precisa repensar nossa carreira todos os dias, mas com o passar do tempo, esse repensar se tornou uma necessidade absoluta. Então, a gente tem que repensar a cada dia. Vida ou morte? Vida ou morte. Vida ou morte e urgente. As pessoas não estão percebendo que as carreiras estão se transformando rápido e não estou falando apenas de carreiras que vão sumir. O mais importante são carreiras que já estão se transformando e as pessoas não estão percebendo. Nossa, Ale, vamos falar sobre isso. Gente, presta atenção. A gente tem números que chamam bastante atenção. Eu já vou falar de você aqui, mas falando nesse ponto que você puxou, que até 2030 a gente tem não sei quantos trabalhos que vão deixar de existir. 2030 é depois de amanhã, né? Então, vamos prestar atenção hoje aqui nessa conversa com a Ale Prates, que é um educador executivo, CEO da Futurize ou Futurize? Futurize. Da Futurize, escritor e palestrante. E hoje a gente vai conversar sobre isso. Antes de tudo, tem aqui nessa tela um QR Code que você sabe que aqui você vai poder conhecer. Você vai assistindo o podcast, você vai falar, puxa, quero levar esse cara para minha empresa. Já sabe que aqui no início tem o QR Code com os links que levam lá para a página do Alê. Você está vendo que tem um livrinho aqui na minha mesa? Então, tem no Amazon? Tem no Amazon, todas as livrarias. Linkzinho aqui. Olha assim o nome desse livro, Não Negocie com a Preguiça. Isso aqui já é uma chamadinha de atenção, né, Ale? Um puxãozinho de orelha. Vamos ver. Assiste. Se você acha que vai gostar dessa conversa, já se inscreve no canal, curte e quando terminar você compartilha. Autodescrição. Antes que eu me esqueça, a gente faz uma autodescrição para quem está só escutando a gente. Ótimo, vamos lá. Bom, meu nome é Vivi Dobelinha, sou uma mulher branca, tenho 1,57 m, tenho cabelos pretos curtinhos, tenho olhos castanhos escuros. Hoje eu visto uma camisa rosa de manga comprida e uma calça branca e uma sapatilha. Estamos aqui no nosso estúdio com as nossas canecas do Pode Ser Humano, garrafinhas de água, na nossa mesa com 2 microfones e o Ale Prates está à minha frente. Muito bom, meu nome é Alexandre Prates, mais conhecido como Ale, é assim que todo mundo me chama. Sou um homem branco, 1,71 m, estou com uma camiseta preta, um relógio no pulso, tenho algumas tatuagens à mostra, né? Uma delas desde meus 18 anos de idade, que não tem menor significado, é uma samurai, mas eu fiz naquela idade e ficou, né? Por que será, né? A gente faz e fica, né? Tava bêbado? Não, pior que não, 18 eu nem bebi ainda. Não, foi fantasia. Alguém falou, que bonita, eu fui lá e tatuei. Samurai. Mas eu tenho uma outra aqui à mostra, que é a minha família, parte da minha família, né? Fofo. Eu, minha esposa e a minha filha Lara, de 6 anos de idade, que está aqui no meu braço. Amei. E aqui nas minhas costas, que vocês não conseguem ver, eu tenho uma outra foto, que é uma foto que eu eternizei como tatuagem, que é o meu filho mais novo, Antônio, de 1 ano e 4 meses, no colo da minha filha, de 6 anos. Nossa, a imagem foi tão bonita que eu decidi tatuar. Mas não vou tirar a blusa aqui para evitar que o curiosa. podcast quebre, né? Não, fiquei Senão curiosa. Não vai ser uma até cena ali. muito bonita para as pessoas verem aqui. Puxa vida. Mas que bom E a hora tá que você chegou, eu fiquei olhando ali e falei, gente, será que aquilo ali é um brasão do Corinthians? Não, embora eu seja corintiano, né? Ah, tá. Embora, então eu vou cortar a piadinha aqui mesmo. Mas eu não sou tão fanático assim, não vou isso. Mas vamos deixar para lá. Legal. Ok? Bom,
Ai, nossa homenagem. Eu gosto de sempre fazer uma homenagem para a Best Homenagens. Legal. Porque patrocina a gente, paga o salário da galera. Você tá vendo essa equipe aqui, né? Meu Deus do céu, equipe de peso. Isso aqui né? é equipe de peso. Isso daqui, folha de pagamento, tá aqui, ó. Mas aqui não tem problema. Então, homenagem para Best Homenagens. Hoje a gente vai falar de reinvenção. A gente pode falar... põe uns algoritmos descendo, sabe? De inteligência artificial. Matrix, estilo... Matrix, boa. tipo Matrix? Boa. Ai, adorei. Gostei. Muito bom. Muito bom, obrigada, Best Homenagens. Então é isso. Eu tenho que continuar fazendo para ver se o ano que vem a gente consegue renovar. Claro, mas isso é fundamental. Eu vou ajudar. Me ajuda, Lê. Me ajuda, Lê. Hashtag Faço me ajuda, questão. Lê. Bom, pessoal, então é isso. Já contei para vocês aqui um pouquinho de Alê. Alê, você, antes da gente entrar aqui no tema principal, você sempre foi esse treinador, esse educador executivo? O que você fez antes disso ou a sua vida é isso? Não, na verdade, praticamente, né? Eu com 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar como office boy na Zona Sul de São Paulo. Trabalhei um tempo ali, aquele primeiro emprego, né? Depois eu perdi o emprego, aí fui procurar emprego e, por sorte, eu caí numa escola, uma rede muito famosa na época aqui em São Paulo, chamada Databyte, né? Sim. Eles estavam precisando de office boy. Eu fui lá, na vaga, e a franqueada, que era uma escola lá da Vila Formosa, começou a bater um papo comigo e falou: garoto, eu acho que você não tem perfil para ser office boy, você pode ser meu professor. Olha. E ela falou: você conhece informática? Eu falei: conheço alguma coisa, né, de usuário e tal. Ela falou: olha, faz o seguinte, vem aqui, monitora as aulas, eu te pago, na época era R$3 por aula, enfim. Eu lembro que no final do mês eu pagava R$50 para ir trabalhar, assim, mas eu estava aprendendo. E aí eu comecei a monitorar a aula. Alguns meses depois, 3 meses depois, ainda com 16 anos de idade, eu enfrentei minha primeira sala de aula. Fui dar uma aula, um professor que faltou, me colocaram lá. E naquela primeira aula eu falei: meu Deus, eu nasci para isso. Assim, eu me apaixonei por dar aula. E depois ali eu fui coordenador daquela escola, depois fui gerente de mais 2 escolas. Passei por uma outra rede depois chamada Microlins. Na Microlins também comecei como professor, coordenador. Depois fui alçado ao cargo de coordenador master pedagógico. Eu sempre me destaquei dando aula. E aí eu comecei a treinar todos os professores do estado de São Paulo. E ali começa a minha carreira executiva. Fui para o Instituto Embeleze depois. E minha última atuação executiva foi na Skill Idiomas, já como gerente nacional de treinamento. Aí eu já treinava franqueados no Brasil inteiro, né? E lá em 2007 eu decidi abandonar a carreira executiva e abrir minha própria empresa. Então, a minha carreira solo começa em 2008. Então, esse ano eu completei 16 anos de atuação. Já. E quando eu fui abrir minha empresa, não tinha como ser outra coisa a não ser treinamento, né? Que era a única coisa que eu tinha feito. Já tinha treinado mais de 10 mil pessoas pelas redes, já tinha feito mais de 400 consultorias em franquias. Falei: agora que tal eu oferecer isso para o mercado? Né? E lá em 2008 nasce o Alexandre Prates, treinador, educador executivo, né? Então, eu só fui transformando a sala de aula, os temas, mas eu dou aula há 25 anos. Faz 25 anos, desde os meus 16 anos de idade, que eu nunca mais abandonei a sala de aula. Nossa, olha só. Você me disse uma coisa interessante, né? Essa coisa de nasci para isso. É difícil a pessoa hoje, um profissional, ter tanta clareza do que nasceu para fazer. Hoje, por uma coincidência, eu gravei um stories aqui de manhã, contando que o episódio 100 que a gente fez, né? Que eu conto que eu queria muito ser jornalista quando era mais novinha e acabei que não fiz, né? A vida eu fui por outro caminho e hoje eu estou aqui, né? Então, de alguma forma, um sonho que era da infância hoje está acontecendo. De uma outra forma, lógico, né? Mas também não deixa de ter uma importância, para mim, é uma realização. Então, não é fácil descobrir o nasci para isso. Não é. No meu caso, eu dei sorte, mas foi também uma grande capacidade de experimentação, né? Eu falo que eu dei sorte porque eu não tinha a opção de ficar desempregado, né? Eu venho de uma família muito humilde, então eu queria trabalhar. Então, quando apareceu essa oportunidade, eu agarrei com unhas e dentes, assim. Eu não imaginava que seria a área que eu iria continuar a minha vida toda, mas eu abracei e eu fiz com muita vontade, porque eu queria estar ali, né? Então, eu dei muita sorte de encontrar, desde muito cedo, a minha área de atuação. E eu acho que as pessoas hoje elas precisam ter essa capacidade de experimentar. Eu acho que aos 17 anos de idade, você terminar o ensino médio, você ter que escolher uma profissão que você vai seguir a tua vida toda, eu acho que é extremamente prematuro. E é por isso que a gente vê tanto profissional insatisfeito, né? Tanto profissional infeliz, porque, de certa forma, foram obrigados
aí para uma linha que não faz o menor sentido, né? Então, acho que a gente experimenta muito pouco. Eu experimentei, gostei e continuei. Mas eu vejo muita gente muito frustrada ao longo desse caminho. Converso com muito profissional que abandonou os seus sonhos porque não teve a chance de experimentar, ingressou em uma determinada área e ali ficou. Mas quando olha para trás fala, poxa, eu poderia, né, ter de repente experimentado algo novo. E aí começa a ter família, as contas começam a pesar, Sim. aí fica mais difícil, né? Fica mais difícil tomar uma decisão. Um contexto, né? Ale, você falou dessa coisa da experimentação, que eu acho que é muito legal e muito importante. No entanto, hoje a gente está vivendo não é a maldição da escolha, eu esqueci o nome exatamente, mas é como se fosse uma maldição, porque tem tantas escolhas Sim. que hoje os jovens estão com essa dificuldade de escolher. Então, por mais que eles experimentem muito, ainda tem muito para se ver. Então, a gente percebe que isso está acontecendo muito nessa geração. Peraí, eu estou fazendo isso, não quero, troco. Mas ainda tem tanto, que isso tem trazido uma angústia, principalmente para os jovens de hoje em dia. Concordo plenamente. E aí eu penso o seguinte, escolher é muito bom, experimentar é muito bom, mas também a gente tem que dar a oportunidade e tempo para essa experimentação. O grande problema que eu tenho visto em muitos jovens profissionais, e até em profissionais às vezes mais maduros também, é que quando eu vou escolher uma área para que eu possa experimentar, ou quando eu vou escolher uma determinada carreira, eu busco aquela carreira para que eu possa ter satisfação. Então, eu quero buscar alguma coisa que me traga satisfação. A grande questão é que satisfação não é uma escolha. Satisfação é uma conquista. Então, todas as vezes que eu entro numa determinada empresa buscando a plena satisfação, a única certeza que eu vou ter é que eu vou ter muita frustração até que eu chegue à satisfação. E as pessoas não estão dando tempo para que essa frustração aconteça. Toda a área, sim. Eu, quando comecei a dar aula, eu era muito ruim dando aula. Eu fui experimentando, abracei a frustração, ultrapassei, segui. Quando eu comecei a fazer palestra, inclusive ontem eu fiz um post sobre isso, eu estou chegando na minha palestra número 1000. E eu me lembrei ontem da minha primeira palestra, que foi um desastre, assim. Então, eu esperei passar pela frustração. E muita gente não consegue passar. Muitos colegas que também deixaram a carreira executiva perto ali do ano que eu fiz e também quiseram seguir para essa área de palestra, ficaram pelo caminho, porque você tem que aguentar a frustração. A frustração de fazer palestra de graça, de não ser valorizado, a frustração de chegar numa sala para dar aula e ter 2, 3 pessoas ali, né? A frustração de você viajar para não ganhar R$1, de ver as suas contas acumulando, e é isso. Então, o grande problema é que as pessoas não suportam a frustração. E se eu não suporto a frustração, eu não vou alcançar a satisfação. Eu não vou alcançar a realização, porque não existe carreira que seja 100% garantida, né? E a gente é muito iludido, sabe, com algumas frases motivacionais. Tem uma que eu adoro, né? Que é do Confúcio. Que eu não sei se é do Confúcio mesmo, né? Mas toda frase que ninguém sabe quem é, joga na conta dele. Joga no Confúcio. Mas tem uma frase que eu adoro, que é: escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar. Olha isso. Que baita bobagem, né, gente? Não. E aí, quando você abraça esse tipo de causa, você vai se frustrar a vida inteira, porque o trabalho ele é uma fonte, sim, de realização, de reconhecimento, mas também é uma grande fonte de frustração. Então, se você não aprende a equilibrar essas coisas, nada vai ser para você, nada vai te servir, nada vai dar certo. Então, as pessoas não é só a escolha, é a escolha e a persistência nessa escolha por um determinado momento. E o que faz com que eu não continue naquela escolha tem que ser, olha, realmente eu não sou bom nisso, realmente eu não me sinto bem. Eu falo que é quando eu estou fazendo algo e eu tenho um esforço emocional para fazer aquilo. Então, quando eu vou fazer palestra, eu tenho um esforço físico para fazer aquilo, né? Eu canso, né? Eu tenho que viajar, eu tenho que subir no palco, eu tenho que me preparar, eu tenho que usar a voz, eu tenho que estar preocupado com o público. Eu tenho um esforço físico, sim, natural de qualquer profissão, mas eu não tenho esforço emocional. O esforço emocional é eu quero estar ali. O esforço emocional seria não quero estar ali. Então, é uma dor grande para que eu possa levantar da cama. Então, quando eu começo a sentir esse esforço emocional, é sinal de que talvez eu não tenha competência para aquilo, eu não vejo futuro. Aí tá tudo bem. Faz parte você falar, então essa não é a minha praia, eu vou para outra coisa. Mas a escolha, a troca, não pode ser, porque eu não estou ganhando o suficiente agora, porque não me valorizam agora. Você tem que dar o tempo da frustração para que a realização aconteça. E é isso que as pessoas não querem passar.
Nossa, maravilhoso. Então, faz parte. Aliás, faz parte de qualquer profissão. Até palestra. A gente muitas vezes só vê a pessoa brilhando lá na frente, Meu né? Deus. Só que antes disso tudo, tem sentar e pesquisar, e criar o tema, e voltar e ver o que está acontecendo, e ler mais um livro sobre isso. Então, tem a parte chata de ter que fazer contrato, a parte chata de ter que ficar... Tem muita coisa. Então, não tem uma... Eu não sei se tem, se existe, não sei. Se você souber, me fala. Uma profissão que é 100% alegria. Não existe. Nem o Silvio Santos é. Não existe. Não existe. Toda profissão, ela tem aquilo que você gosta de fazer e aquilo que você precisa fazer. E é isso. Então, aí é você aprender a equilibrar essas coisas. Então, o que você quer versus o que você precisa. O que eu preciso. Então, eu, por exemplo, amo fazer palestra. Viajar não é o que eu gosto. Eu quero ficar na minha casa com a minha família, mas faz parte do meu trabalho. Então, eu preciso fazer isso. Senão, a minha carreira ela não decola. Se eu falar, não, só quero fazer palestra em São Paulo, horário comercial, beleza, eu posso fazer. Eu vou fazer 10 no ano. Né? Não paga as minhas contas. Então, se eu quero fazer o que eu faço no ano, eu tenho que me submeter a viajar muito. E é isso. Então, toda carreira é isso. Mas se eu não der o tempo da frustração, eu não vou alcançar a realização. E talvez a nova geração, né, o que os psicólogos falam, e o que eu percebo também em muitos ambientes, é a falta de resiliência para a frustração. Então, frustrou um pouquinho, eu desisto. É como fazer atividade física, né? A gente sabe. Você pegou o peso, você sentiu uma dorzinha e largar, você nunca vai conseguir subir um peso. Você tem que sentir a dor do peso para que você consiga dar o próximo passo. Sim. Então, essa resistência à frustração é o que tem faltado hoje em dia. Sim, faz muito sentido. A gente conversou com a Heloísa Capelas e ela fala muito disso, né? De como a gente saiu de um sistema familiar muito duro para hoje um sistema familiar em que mima e, de alguma forma, imobiliza os filhos, né? Não deixam os filhos passar por frustração. Esses filhos estão indo para o mercado e lá no mercado, quando passam por uma frustração, uma coisa que é desconhecida até então, sofre muito, né? E aí volta de novo para o colo, para os pais. Os pais sempre têm que dar colo, ok. Mas a gente não pode imobilizar o filho, né? Incapacitar o filho. E tem acontecido muito isso. E é uma coisa que eu sinto muita dor, assim, né? Porque eu vejo muitos jovens talentos, competentes, mas com currículos já completamente destruídos, assim. E o tempo passa rápido, a carreira passa muito rápido, a gente não percebe, verdade. mas a carreira ela é um pulo, né? Então, no momento que eu não consigo criar história profissional em nenhuma organização, eu olho para um currículo, a pessoa ficou um ano em uma empresa, um ano em outra, a gente sabe que um ano você não faz nada. Um ano você está conhecendo o ambiente, aí um ano você ainda está se sincronizando. Então, se você ficou pouco tempo, você não está conseguindo construir currículo, você não está conseguindo construir história, experiência, você não está deixando legado em lugar nenhum. Lá na frente, essa conta chega. E ela chega pesada, porque daqui a pouco você está obsoleto para o mercado, você não construiu história, você não construiu valor e você é apenas um talento desperdiçado. Então, essa resistência à frustração ela precisa acontecer e urgente. Ou esses jovens pagarão um preço muito alto. Talvez não o preço da sobrevivência, porque talvez eles consigam ter isso, né? Mas o preço de não conseguir ter realizado nada. E esse preço dói muito também. Quando ele chega, ele é pesado. É verdade, porque é uma geração que a gente tem visto que quer realizar, né, Ale? Que quer realizar, quer ser diferente da gente em muitas coisas. Né? Então, não sei se é o seu caso, mas que eu também nunca fiz muito isso, mas de ficar muito até tarde trabalhando, de aquela loucura pelo trabalho. Então, ele já vem com essa cabeça, tipo, não quero fazer o que os meus pais fizeram, né? Não quero me destruir. Minha mãe está medicada, né? A Ana Tomazelli brinca com isso, e é verdade. Então, não vou continuar com isso. E busca o tal do propósito, que é um pouquinho que a gente estava tentando falar aqui fora do ar, que é uma palavra absolutamente utilizada, muito falada, mas que parece uma coisa que, nas nuvens das quais só alguns podem chegar e podem, né, encostar e ter o seu propósito de verdade. E a gente estava discutindo isso aqui um pouquinho, até antes de chegar aqui no assunto principal, eu queria trazer isso, que puxa, tá 80%, sei lá, infeliz no trabalho. E aí tem uns coaches vendendo curso. Venha descobrir o seu propósito. A gente sempre fala, parece que está escondido, né? Venha encontrar o seu propósito. Onde está escondido? Né? Para que eu possa encontrar esse propósito. E aí a gente vê um pouquinho desse cenário. Gente infeliz, gente que acha que tem um propósito e precisa descobrir onde está. Né? E o que a gente faz? Onde está esse propósito? O que é esse propósito? A gente tem que parar. Eu acho que virou muita balela, né? Eu acho que muitas palavras no mundo corporativo, elas foram banalizadas demais. Propósito é uma delas.
Protagonismo é outra delas, também ele pode falar um pouco sobre isso, entre outras assim. Mas propósito foi muito banalizado, justamente por isso. A gente colocou o propósito numa onda muito transcendental, né? Então parece que o propósito está fora de mim, parece que o propósito ele é algo muito além de mim. E não é. O propósito nada mais é do que a transformação que eu provoco diariamente por conta do meu trabalho. O propósito é isso. O propósito no momento que eu estou aqui trabalhando, realizando uma determinada função, eu estou cumprindo o meu propósito, seja ele qual for. E o meu propósito não precisa ser um propósito de vida. Eu acho que esse é o grande erro. Parece que o meu propósito ele tem que ser um propósito de vida. Isso, tem que ser uma ONG. Ele é imutável, né? Ele não pode mudar nunca, ele tem que ser... Muito pelo contrário. O meu propósito ele é altamente flexível. Neste momento, eu posso estar trabalhando aqui nessa empresa com o único propósito de juntar dinheiro para abrir meu negócio. Esse pode ser meu propósito. Perfeito. Por quê? Para atender um valor que eu tenho de liberdade financeira, né? Tá tudo bem. Eu posso, num determinado momento, estar numa determinada empresa, cara, que eu não estou ganhando bem, que eu não curto aquele ambiente, mas estou ali porque eu estou aprendendo pra caramba e sei que eu vou sair dali e vou abrir uma empresa concorrente. Isso pode ser meu propósito. O propósito nada mais é aquilo que me move cotidianamente. E não tem que estar fora. E aí não tem que ser algo transcendental, pode ser algo que está aqui. Tem uma frase que eu amo, que as pessoas falam, né? As pessoas querem trabalhar numa empresa que transforme o mundo. Puta bobagem isso aí. As pessoas querem trabalhar numa empresa que transforme o mundo delas. Isso. E ponto final. Porque a empresa tem tem um cunho social maravilhoso, tem um propósito ambiental. Mas se dentro o ambiente é tóxico, ninguém investe em mim, eu tenho uma liderança que eu não me inspiro, eu vou sair dali. Isso é uma bobagem. Então as pessoas querem estar numa empresa que transforme o mundo delas. Isso é propósito. Se eu estou ali, a empresa está me transformando e ela está me ajudando a ser alguém melhor e eu percebo que a partir dali eu tenho uma visão de futuro, é ali que eu quero ficar. E ponto final. Então a gente tem que parar de achar que propósito não pode ser ganhar dinheiro. Cara, eu tenho o propósito de ganhar dinheiro. Eu tenho o propósito de juntar uma grana e viajar como mochileiro para outros países com aquilo que eu juntei e a hora que terminar eu trabalho em outra empresa e está tudo bem. Então acho que o propósito ele é muito mais cotidiano do que algo muito amplo. E essa busca por algo muito amplo, que está fora de mim, que nunca tem resposta, não faz o menor sentido. E frustra muito mais do que motiva, né? Nossa, com certeza, porque parece que é intangível, né? Que é uma coisa totalmente fora da minha realidade, esse tal desse propósito que eu não alcancei ainda. Exatamente. Então, quando você traz isso para o cotidiano, a gente pode começar a enxergar na nossa própria atividade, né? O que eu faço aqui, né? Aí a gente consegue perceber que, de repente, tá bom, eu faço isso, mas ainda não estou atingindo aquilo. Por exemplo, estou aqui trabalhando para juntar um dinheiro para fazer aquilo ali ou fazer outra coisa. Não sei, eu ia falar outra ali. Me perdi aqui no seu olhar. Ale, o que eu ia falar é o seguinte. A gente está juntando dinheiro naquele momento para tentar fazer aquela atividade. Então, eu não estou vivendo eu vou viver o meu propósito, quando eu estiver naquela outra empresa, ou eu já estou vivendo o meu propósito aqui, enquanto junto dinheiro? Já estou vivendo. Já estou vivendo, porque é um plano que eu tenho, eu sei exatamente o que eu estou fazendo e por quê. Talvez a grande resolução do propósito seja essa. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu costumo falar, sempre quando eu vou fazer palestra em universidades, enfim, que eu falo sobre carreira, eu falo que toda carreira ela precisa ter uma intenção. Você precisa ter uma intenção. Então, no momento que você está em uma determinada empresa, qual é a sua intenção de estar ali? Essa intenção ela tem que estar clara. A minha intenção de estar aqui eu quero permanecer por 2, 3 anos, quero juntar uma grana, aprender o máximo que eu puder, mas o meu sonho mesmo é abrir o meu negócio. Perfeito, foca ali, você já está vivendo o teu propósito ali. Você já está fazendo aquilo que tem que ser feito, porque se eu liguei isso, se essa minha chave ligou, eu sei a intenção pelo qual eu vou fazer as coisas. Vou construir relacionamento, vou conhecer gente, quero transitar por todas as áreas. As oportunidades que me derem aqui eu vou abraçar. Eu tenho intenção para fazer aquilo que eu estou fazendo. Eu falo isso, por exemplo, comigo, né? Eu não sou um cara famoso, eu não sou influenciador digital, mas eu faço em torno de 100 palestras por ano. Como que eu consigo isso? Porque desde o começo na minha carreira eu percebi que eu não era famoso, então esse espaço não dava para eu concorrer com esses grandes nomes. Eles eram muito mais requisitados do que eu. Então, como que eu poderia ganhar mercado? Simples, eu fui com a intenção. E a minha intenção era, todas as vezes que eu for contratado para fazer uma palestra, quando eu chegar naquele palco para fazer aquela palestra, eu já não estou mais preocupado com aquela palestra. Eu estou preocupado com a próxima palestra que eu quero fazer naquela mesma empresa.
Então, as minhas entregas sempre foram muito consistentes, muito personalizadas, atendimento muito próximo do meu cliente, porque eu queria que o meu cliente me recontratasse. Então, essa sempre foi a minha intenção. Nunca foi fazer uma palestra e nunca mais voltar. Tanto que eu tenho empresa que já me contratou 30 vezes, 40 vezes, ao longo de 10, 12 anos. Né? Então, o ano passado eu fiz 89 apresentações em 26 empresas. Nossa! Então, 26 empresas me renderam 89 palestras. Sim. Ou seja, essa intenção que eu tenho a cada atendimento faz com que o meu negócio aconteça. Então, é estratégia pura, é intenção disso. E quando eu estou naquela empresa fazendo uma palestra, eu já estou pensando o seguinte, eu vou descer desse palco e o meu sucesso vai ser quando no dia seguinte alguém ligar e falar, Lê, e o que mais você faz, hein? Você dá treinamento, e é isso que acontece. Então, quando eu vou com essa intenção, a minha ação ela é muito mais consistente. Isso é propósito. E eu faço isso por quê? Porque eu tenho o propósito de ver a minha empresa crescer, prosperar, e aí vai. Então, o propósito está muito mais na ação do que no pensamento. Ele está muito mais no dia a dia do que no futuro. Ele está muito mais naquilo que eu estou fazendo hoje para alcançar aquilo que eu quero do que efetivamente em alguma coisa transcendental que nunca tem fim. Concordo. Então, acho que esse é o grande desafio. Super concordo. E você me trouxe nessa fala a questão da carreira, né? Sim. Hoje parece mais difícil você ter um plano de carreira, Lê. Hoje, não sei se você em algum momento desenhou um plano de carreira, imaginou que você estaria aí hoje. Eu nunca imaginei que estaria aqui hoje. E com muita gente que a gente conversa, talvez nunca tenha imaginado que a carreira foi por esse caminho, porque as coisas estão mudando absurdamente, com novas possibilidades que a gente nem conhecia. Então, quando a gente pensa de carreira hoje, dá para fazer um plano de carreira? Excelente ponto. Primeiro ponto que a gente precisa pensar é no plano de carreira que acontece dentro das organizações. Esse plano de carreira, eu acho que a gente tem que se afastar dele o mais rápido possível. Nossa, isso aí é perguntinha básica de processo seletivo. Tem plano de carreira nessa empresa? Pra mim, assim, se afasta disso. Primeiro porque, quando a empresa constrói um plano de carreira, o que ela acabou de fazer? Ela criou degraus para que você possa subir. Foi isso. Então, ela criou, olha, o teu degrau número 1 é esse, o teu degrau número 2 é esse, 3 é esse. Por quê? Porque ela te balizou pela média. Então, a média das pessoas entram como júnior, depois vai ser pleno, sênior, e aí a pessoa, de fato, começa a crescer. Agora, peraí, mas será que eu tenho que balizar pela média? E se eu não quero subir de escada? E se eu sou tão competente que eu quero subir de elevador? Não posso? Quer dizer que a empresa vai me travar ali? Então, quando eu exijo tanto um plano de carreira dentro de uma organização, ela vai me dar. Só que ela vai me dar dentro de uma média. E aí, para que eu possa crescer, eu vou ter que ser um outlier, eu vou ter que sair disso. Então, o plano de carreira, para mim, ele é uma prisão que as próprias pessoas pediram para as organizações criaram para elas mesmas. Tá? Então, elas criaram isso. Então, o plano de carreira organizacional, para mim, não tem que existir. Isso aí, para mim, é uma grande bobagem, porque como que eu posso terceirizar minha carreira para um plano que alguém vai ter para mim? Você percebe a loucura que eu estou fazendo? Nossa, e como que a gente fez? Eu fiz isso aí, tá? Não, eu escrevi lá na empresa. Todo mundo fez. As pessoas fazem isso. Eu pego a minha carreira e falo, empresa, desenhe um plano para mim, aí eu vou seguir o plano que você desenhar para minha própria carreira. Eu desenhei. O quanto que isso é traumático, o quanto que isso percebe o quanto que é enlouquecedor isso? Não, agora eu tô arrasada, né? De saber que eu coloquei o povo todo nas caixinhas lá na empresa, né? A gente fazia isso porque era o que... Mas não é por culpa da própria empresa também, é porque as pessoas pediram e a empresa tem que se adequar. Então, as pessoas pediram, faz um plano de carreira, a empresa fez. E ainda hoje, Ale, eu ainda faço alguns processos seletivos para algumas empresas, né? E a primeira pergunta que as pessoas ainda me fazem é do plano de carreira. Absurdo, né? Aí, gente, não faz mais não. Não é essa pergunta. Aqui a pessoa tem que perguntar o seguinte, quais são as oportunidades de crescimento que existem aqui? Olha, dá para você fazer carreira internacional, dá para você seguir carreira técnica. Então, a empresa te apresenta o mundo. Tá. E aí, quem vai desenhar o plano sou eu. Agora, você falou um ponto importantíssimo, assim, que plano, né? Se tudo muda tão rápido. Exato. Eu nunca planejei estar onde eu cheguei. Eu planejei ser um bom professor e fui. Depois eu fui coordenador, aí eu planejei ser um grande coordenador e fui. E as coisas foram naturalmente acontecendo para mim. Um dia eu planejei fazer palestra, mas se eu fosse desenhar lá em 2008 que eu ia ganhar o que eu ganho fazendo palestra, que eu ia ter livro, não dá para planejar esse tipo de coisa. Então, quando a gente tenta se controlar demais o nosso futuro, a gente para de abrir espaço para o acaso, e o acaso também existe. A sorte também está aí. Né? O que é sorte? São oportunidades que eu estou pronto e agarro. Então, se eu planejo algo e tento seguir aquilo fielmente, sem margem para que eu possa ver as outras oportunidades,
Na verdade, eu estou me fechando. O que eu tenho que planejar é, no máximo, qual é o meu próximo passo? É isso que eu preciso pensar. Então, se hoje, né, eu, Alê, eu tenho a minha empresa, eu faço palestra, eu estou sempre pensando, mas qual que é o meu próximo passo? Será que eu quero ter uma nova empresa? Será que eu quero vender essa? Será que eu quero ser conselheiro de outras empresas? Então, eu estou sempre me questionando qual é o próximo passo, que é o que a gente tem que pensar. Então, dentro de uma organização, eu estou num cargo operacional, você tem que pensar qual é o meu próximo passo aqui. Pô, eu quero ser supervisor, eu quero ser coordenador. Perfeito, o teu próximo passo é esse, foca no próximo passo. E vai percebendo que as coisas vão acontecendo e fica de olho. O que acontece muito é, eu coloco o plano de carreira Sim. e vou seguindo aquilo. Não, pensa você. E às vezes o teu próximo passo não está nem ali dentro, o teu próximo passo é fora. Sim. E está tudo bem também. E acho que as empresas têm que perceber que isso também está tudo bem. Então, eu não sou do planejamento, não. Eu acho que as pessoas precisam enxergar qual é o próximo passo, porque esse próximo passo ele é alcançável, ele está perto, você sabe qual é o desenvolvimento que você precisa, enxerga o próximo passo e vai. Então, essa questão de foca lá nas estrelas, isso é uma bobagem, isso te frustra muito. É verdade. Né? Não, foca no próximo passo, que é o que eu acho que esses gurus hoje, principalmente do marketing digital, eles geram um desserviço para a carreira das pessoas. Porque eu olho para mim, eu estou ganhando pouco, estou ganhando nada. E aí eu olho para eles andam de carro importado, eles viajam, eles ganham milhões, aí andam de avião, e eu coloco meu próximo passo lá. E eles vendem que é possível. Vem que dá. Só que aí eu esqueço de valorizar o que eu estou vivendo hoje. Só que para chegar nesse próximo passo, eu tenho que valorizar o que eu estou vivendo hoje. Então, para mim, o plano seja brilhante naquilo que você faz hoje. Que é a única coisa que você controla. É a única coisa. O que vai acontecer a partir daqui pode ser muito exponencial, pode ser passo a passo, depende. A minha carreira mesmo nunca foi exponencial. A minha carreira sempre foi passo a passo. Comecei a primeira palestra lá, a primeira palestra que eu cobrei na vida, eu cobrei R$800. E aí a segunda palestra eu cobrei 1.000. E aí gradativamente as coisas foram acontecendo. Talvez, se tivesse acontecido algum acontecimento fantástico na minha vida, eu poderia ter saído de 1.000 para 20.000, mas não aconteceu. As coisas foram gradativamente acontecendo e está tudo bem também. Eu tive que aprender a curtir esse passo. Agora, imagina se alguém me vende, não, você tem que cobrar 50.000. Enquanto você não cobrar 50.000, você é incompetente. Aí eu começo a não valorizar o 1.000 que eu estou ganhando aqui. Sim. E aí que eu não vou chegar lá mesmo. E mais, né, Ale, a gente vai criando eu acho que esses planos de carreira que a gente aprendeu em algum momento a desenhar. Eu também nunca fui de planejar muito, mas eu amei essa sua coisa do próximo passo. Mas quando a gente pensa em escrever, eu vou ser isso, depois aquilo, a gente deixa rígido, né? Sim. Deixa rígido. E hoje a gente está no momento em que a gente vive o quê? A era da indústria 4.0, né? A era da informação, em que tudo muda o tempo inteiro. O tempo todo. Então, além de eu criar de uma forma rígida esse plano de carreira, que até então a gente fazia, até o século passado, eu imagino, a gente deixa de ver o que está acontecendo fora dos muros, né? A gente deixa de ver. E uma hora a casa pode cair. Pode cair e vai cair, né? Por isso que eu acho, as pessoas precisam dar essa oportunidade para elas mesmas, assim. E diminuir um pouco a ansiedade, né? Uma coisa que a era da informação fez conosco, ela nos tornou ansiosos, né? Então, a gente quer tudo instantâneo, resposta rápida. A inteligência artificial veio aí para piorar a situação, né? Qualquer resposta que eu tenho resposta muito rápida. Sim. A gente achava que era Google nos dava resposta rápida, né? E a gente percebeu que não. O Google nos traz link para que eu continue pesquisando. Isso. A IA não. A IA fala assim, não, a resposta está aqui. Isso. Usa a resposta aqui. Então, nos tornou mais imediatistas ainda. Ou seja, e eu transporto isso para todas as áreas da minha vida. Eu transporto isso para minha saúde, aí entram aquelas dietas malucas, intermináveis, né? Que a pessoa tem aquelas coisas, não vem que em 30 dias dá, que as pessoas estão ganhando fortunas vendendo isso. Sim. Aí as pessoas vão para o lado das finanças, né? É o jogo de azar, é o investimento fácil, né? Que as pessoas estão perdendo fortunas nisso. E aí, quando eu vou para a carreira, é a mesma coisa. Eu quero o que é rápido. Então, não vem aqui que você vai montar o teu Instagram e em 6 meses você vai estar ganhando X. E as pessoas estão indo lá, estão se frustrando. As pessoas querem tudo muito rápido. Eu acho que esse querer muito rápido, ele está frustrando as pessoas. Não tem tempo. Para algum pode ser mais rápido mesmo. Para outro vai ser mais lento.
E tá tudo bem. Eu só tenho que aprender a viver aquele momento que eu tô passando ali. Se eu não aproveitar aquele momento, eu entro num ciclo vicioso, eu nunca saio daquele momento. Eu conheço muita gente que travou a sua carreira num determinado nível e dali não sai mais, porque o ciclo é vicioso. Ela entra numa determinada empresa como se aquela empresa estivesse devendo alguma coisa para ela já. Como se a sociedade devesse alguma coisa para ela. Como se ela estivesse devendo alguma coisa para ela mesma. E ela não se engaja ali porque ela já vem com um monte de crença, de paradigma de fora. Ela não consegue viver aquele momento, não consegue curtir aquilo. E ela vai se frustrando. E quando ela vê, se passaram 10 anos, 20 anos, e ela está no mesmo ciclo vicioso a vida inteira. Porque em algum momento ela se tornou muito ansiosa, porque ela queria o cargo, ela queria aquilo, e não aconteceu, ela se frustrou e se fechou. Então, diminuir a ansiedade é muito importante. Entender que há valor naquilo que você está fazendo hoje. E você tem que encontrar esse valor. E já, claro, projetar o teu próximo passo. Mas entender que há valor naquilo que você está fazendo hoje. Mas então é projetar o próximo passo e hoje onde você está hoje, qual que deve ser, como que você tem que, quais são as estratégias que você tem que utilizar no que você está hoje para alcançar o próximo? Excelente ponto, excelente pergunta essa. Assim. Eu sempre falo que a gente precisa entender dentro de qualquer cargo, tá? Qualquer cargo dentro de uma empresa, ele existe para fazer uma coisa que a gente chama que é de entregar um fator de contribuição. Todos nós temos um fator de contribuição em qualquer coisa que nós fazemos. Senão, nós não precisaríamos estar naquela empresa. O que é um fator de contribuição? O meu trabalho ele precisa agregar algum valor àquela empresa. Às vezes, eu sou atendente de uma lanchonete e eu penso, tá, mas eu tenho um fator de contribuição? Tem, senão você não estaria aqui. Tem, senão a empresa colocaria um totem no teu lugar. Por que ela não colocou? Né? Tem, porque senão ela não precisaria ter alguém executando a sua função. Então, quando você entende que existe um fator de contribuição ali, você começa a ter uma intenção diferente no teu trabalho. E aí você começa a trabalhar não pela empresa, você começa a trabalhar pela transformação da tua carreira. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam compreender é que existe uma separação entre trabalho e carreira. Trabalho é aquilo que eu estou fazendo para alimentar a minha carreira. Ponto. Então, a minha carreira é muito maior do que o meu trabalho. Então, eu posso estar hoje vivendo um trabalho que eu não gosto, que eu não estou ganhando bem, que eu não estou satisfeito. Mas a questão é, por que eu estou fazendo esse trabalho hoje? Qual que é a intenção? Ale, foi só o que me sobrou. Perfeito. Então, o que nós vamos colocar de intenção aqui para que você possa merecer o teu próximo passo? Cara, vamos ser o melhor atendente que você possa ser. Vai se especializar no negócio, entenda, faça um atendimento brilhante, se destaca aqui. Porque você pode ter certeza que isso aqui gera currículo, gera história, gera legado, que vai te ajudar a ir para o teu próximo nível. Imagina um jogador de futebol que está, de repente, num clube da série B. E ele está infeliz com o clube, está infeliz com o técnico, a torcida não gosta dele. E esse jogador tem uma brilhante ideia. Eu vou diminuir a minha performance porque eu vou castigar o clube. Para onde ele vai? Qual é a probabilidade? Ele vai para a Série C. Nenhum time da Série A fala assim, nossa, tadinho, né? Coitado, ele está tão mal ali, traz ele para cá. Não vai acontecer isso. Agora, eu não estou gostando do clube. Cara, eu vou treinar mais, eu vou me dedicar mais, eu vou fazer acontecer, eu vou jogar porque eu quero ser visto por um clube da Série A. O que muitas pessoas fazem é, não estou satisfeito, diminui a performance. Sim. Ao fazer isso, o que eu acabo fazendo? Eu não mereço nem aquilo que eu tenho. E aí eu começo a ter um valor menor do que aquele emprego. Você nunca pode permitir que empresa nenhuma tire o teu valor. A empresa pode não te reconhecer, não te valorizar, mas você não está trabalhando por essa empresa. Ah, mas o meu líder, ele não me reconhece. Você não está trabalhando para ele. Você está trabalhando pela sua carreira. Então, essa visão, ela muda tudo. É você entender que a cada ação que você está fazendo, você está construindo o teu currículo. E eu falo para as pessoas, aprendam, pelo amor de Deus, a mensurar os resultados. Tem um trabalho que eu faço no LinkedIn, eu faço um trabalho de analista de currículo, né? Eu me coloco à disposição e eu recebo, assim, 40, 50 currículos por semana, assim, para analisar. Não consigo atender todos, né? Não dá para atender todos, mas eu faço uma boa mescla. Eu analiso algo em torno aí de pelo menos uns 30 por mês ali. Pelo menos um por dia eu dou uma boa olhada ali. E é engraçado que as pessoas, elas escrevem, eu olho o currículo, 90% dos currículos que eu analiso, eu devolvo com uma pergunta. Que é o seguinte, vamos imaginar
alguém que tem 10 anos de experiência. Então, ela ficou 4 anos numa empresa, ficou 3 anos em outra e 3 anos em outra. Aí ela coloca lá, olha, na empresa X, eu fui analista financeira. Perfeito. Aí ela coloca embaixo a descrição do cargo, tudo que ela fazia lá. E ela faz isso nas outras 3 empresas. E aí eu devolvo para ela. Igual. Aí eu devolvo para ela. Eu pergunto, olha, não me interessa o que você fez na empresa. Eu quero saber quais resultados você entregou. Isso. Quais transformações que você gerou. Quais projetos que você implementou. Na maioria esmagadora das vezes, a resposta vem, não sei te responder isso. Então, as pessoas não sabem medir os seus resultados. Então, eu fazia cobrança de inadimplentes. Cara, isso é uma atividade. Sim. O quanto de inadimplência você reduziu no teu período? Isso é resultado. Então, se eu não sei medir os meus resultados, eu vou entrar numa gôndola comum. Então, quando eu olho o currículo de alguém que me traz resultado, eu não estou nem preocupado com a formação dessa pessoa, que escola que ela estudou, porque olha o resultado que ela trouxe. Eu quero esse mesmo resultado na minha empresa. A maioria não sabe fazer isso. Então, isso é quando você não tem noção do teu fator de contribuição. Você acha que o seu trabalho ele é o fim, e não é. O teu trabalho é o meio para alguma coisa maior. Então, quando você compreende isso, a tua intenção ela fica diferente. Então, a gente tem que ser mais estratégico no nosso trabalho. Da função mais operacional à função mais estratégica dentro de uma empresa, eu tenho que aprender a medir o meu impacto. E a minoria das pessoas faz isso. Com certeza, com certeza. 90% dos currículos que eu olho não tem as verdadeiras... A transformação que ele causou ali no ambiente. Não tem. Não tem. Fica com essa dica, hein, Brasil? Olha, agora, fator de contribuição que você falou aí. Desde o operacional até o estratégico. Às vezes, esse profissional do operacional tem um pouco de, talvez, dificuldade de traduzir. Como que ele traduz esse fator de contribuição? A liderança deveria ajudar nisso? O porquê que cada um faz o que faz? E quando você fala do operacional, por exemplo, eu posso pensar num motoboy, eu posso pensar num auxiliar de limpeza, eu posso pensar em todos esses níveis. Você acha que dá para colocar esse fator de contribuição em todos esses níveis? Dá para colocar em todos esses níveis. Eu penso que qualquer profissional ele existe dentro de uma organização para entregar um determinado resultado. As empresas mais evolutivas, elas deixam isso muito claro. Então, você é contratado e já te dizem, olha, as tuas funções são essas e o resultado que eu espero de você é esse aqui. Inclusive, tem indicadores de desempenho claro e a pessoa, de fato, consegue entender isso. Quando não tem, eu preciso questionar. Eu preciso só pensar uma coisa muito simples. Se eu fizer o meu trabalho muito bem feito, qual é o resultado que isso gera? Ponto. Então, se eu sou atendente de uma lanchonete e eu atender muito bem os clientes no tempo adequado, sem margem de erro, que resultado que isso gera para a empresa? É isso que eu preciso pensar. Vai gerar mais vendas? Vai gerar uma velocidade maior no atendimento? Vai gerar preferência daquele cliente para que ele retorne? Vai fazer com que ele faça mais vendas adicionais? E esse atendente pode dizer, olha, no meu horário não tinha venda adicional. Naqueles 3 meses que eu fiquei ali como atendente, eu aumentei em 50% a venda adicional. Olha só. Ele já começa a pensar nisso. Então, ele tem que pensar, se eu fizer o meu trabalho muito bem feito, qual resultado eu gero? Eu acho que até pensar na ausência do seu trabalho também ajuda você. Na ausência, perfeito. Não é? Perfeito. Se eu não fizer, o que acontece? Qual é o dano que essa empresa tem se eu não fizer isso? Se eu não bater o carimbo nesse papel que vai para o cliente, o que acontece? Não é pago. Exatamente. Né? Então... Olha, tem um exemplo disso que eu adoro, né? A gente fala muito sobre automatização das coisas, robotização de algumas profissões, né? Para quem já viajou para o exterior sabe que você pega Estados Unidos e Europa, você, por exemplo, não tem frentista de posto de gasolina. Né? Você chega lá, vai na sua bomba, abastece, paga, né? E é um self-service ali, você faz. No Brasil, por que ainda existe frentistas? Eu acreditava que era porque existia uma grande legislação, né? Ou porque existia, sei lá, um forte complô. Né? Não é. É porque os postos de gasolina têm nos seus frentistas um grande vendedor. Se eles perderem os frentistas, eles perdem um grande atributo de vendas. Porque é o frentista que chega para o motorista e fala assim, você quer completar o tanque? É o cara que estava pensando em colocar R$50. Ele fala, não, então completa. É o aditivado, é o óleo, é que troca a tua palheta ali. Então, no Brasil, como o brasileiro adora um serviço, ter frentista é importante porque ele se torna um grande vendedor. É verdade. Ou seja, então, foi o que você falou, a ausência de uma profissão como essa pode reduzir muito em folha de pagamento e tudo mais.
Mas ainda compensa manter com todos os custos trabalhistas um frentista, porque ele é um grande vendedor. Sim, faz todo então, sentido. a ausência dele vai impactar nas vendas. Percebe Sim. que esse frentista, quando Sim. ele ingressa, é a primeira Sim. coisa que ele tem que perguntar é o seguinte: quanto que vende de óleo aqui no meu período? Vende 10 mil reais. Perfeito. Ele vai trabalhar 3 mil e vai falar, tá vendo? Agora a gente está vendendo 30 mil. Isso é resultado dele. Isso no currículo dele serve para qualquer coisa. Isso. Pode ser ele fala, eu não quero mais ser frentista. Ele vai para o varejo. Vai falar, olha, lá no meu posto vendia isso, eu comecei a vender isso. Sim. Ele vai ser requisitado. Sim. Então, é você estar atento às oportunidades e resultado que você consegue entregar. Porque muitas vezes a mentalidade é exatamente ao contrário. Não, eu não vou dar mais dinheiro para esse cara. Exatamente. Mas, na verdade, se você der mais dinheiro, você está fazendo a sua história, a Você sua não está carreira. trabalhando para ele. Essa é a primeira pergunta. Para você. Você está trabalhando pela sua carreira. Ali é um trampolim, é uma oportunidade para que você possa alçar. E temporária. E se der certo, você fica. De repente deu certo e você vai ser lá, gerente, você vai construir carreira. Não deu certo, você vai para o próximo ponto, Sim. mas assim, entregando um bom trabalho, fazendo aquilo que tem que ser feito. Então, é a gente assumir de verdade a responsabilidade e a gestão da nossa própria carreira. Isso Faz aí muito falta sentido. muito. Faz muito sentido, faz muito sentido. Agora, dentro da empresa, Lê, quando a gente pensa o porquê você faz cada coisa, eu acredito que a liderança tem que estar próximo também para poder ajudar as pessoas a traduzir isso para elas, essa importância. Quando eu sei o porquê da minha tarefa, da minha posição, o meu engajamento com a empresa melhora. Sim. Muito. Quando eu tenho essa clareza, então é essencial que essa liderança traduza, ou que essa liderança esteja junto, ou que eu mesmo enxergue, mas vamos imaginar que a liderança tem que estar junto também, para poder trazer essa clareza para que o engajamento melhore. Legal, excelente ponto. Aí você me dá um ponto até para falar sobre o livro, né? Eu sempre fui muito chamado nas empresas para falar sobre engajamento. Sempre o grande desafio, né, das organizações, eu acho que continuará sendo, como engajar as pessoas. Isso. Então, eu fui tão provocado a isso que eu falei, cara, eu preciso estudar, eu preciso mergulhar nesse tema. Então, eu passei 2 anos, de 2017 a 2019 ali, estudando o tema, entendendo o engajamento, e eu comecei a conversar com muita gente, ampliar o meu olhar dentro das próprias organizações para entender o que era esse conceito do engajamento. E aí eu cheguei a uma encruzilhada que eu entendi o seguinte: engajamento, ele é um fator racional ou emocional? Uma dúvida que na época isso me pegou muito. Engajamento racional ou emocional? Aquele break para nossa audiência ficar pensando nisso, aqueles segundinhos aqui. E a gente faz aqui, uma cara aqui de que estamos pensando. Não, e se vocês não têm essa resposta, não se preocupe, porque eu também não tinha e continuo não tendo. Essa é aquela pergunta que é uma junção dos dois, né? É uma junção dos dois. Porque, olha só, quando eu penso no engajamento, ele é sim um fator emocional, é algo que eu sinto. Tá. Mas ele é disparado por fatores racionais. Isso. E é isso que muitas vezes as empresas não entenderam e não sacaram isso. O que elas fazem muito para engajar? Então, é motivação, é reconhecimento. São sempre fatores externos de curto prazo. Então, eu vou levar uma palestra motivacional para engajar meu time. Não vai. Porque a palestra pode ser a melhor palestra do mundo. Eu brinco, eu falo, você pode levar a Mauro Sérgio Cortella todo dia para dar bom dia para sua equipe. Se no final do dia aquele time de vendas não vender, a motivação ela vai embora. Então, o que é que sustenta o engajamento? Primeiro, ele começa com um fator racional. Ou seja, eu sei o que eu faço no meu trabalho. Minhas metas estão claras. Eu sei exatamente qual é o meu fator de contribuição. A empresa deixou isso muito claro para mim. O primeiro ponto para o engajamento está aí. Eu sou capacitado para isso, treinado para isso. Ou seja, o meu líder está me ajudando a fazer um gol rápido, né? Eu vou lá e entrego o resultado rápido. O que acontece comigo? O engajamento vem, porque eu sinto que eu sou bom naquilo. Eu sinto que eu tenho entrega naquilo. O que acontece em muitas empresas contrata alguém, dá um treinamento rápido, joga a pessoa para o campo, a pessoa não consegue ter resultado, aí ela é cobrada, pressão, não tem orientação nenhuma, ela automaticamente ela nunca vai alcançar o engajamento porque faltou o processo racional. Então, quando a gente está fazendo alguma coisa, o processo racional daquilo é que vai despertar engajamento. É que vai fazer com que realmente o meu engajamento venha. É como você fazer dieta. Você vai falar, eu vou fazer dieta. Se você ficar esperando a motivação, você nunca vai não fazer. Vai ter. O que você vai fazer? Você vai fazer a dieta querendo ou não. Então, você vai procurar um médico, você vai procurar uma dieta, ele vai te passar um plano, ele vai te dar um método, aí você começa a fazer.
Dado, sei lá, 30 dias, você sobe na balança e fala, nossa, que legal, eu perdi 5 quilos. O teu engajamento começa a surgir. Aí no outro mês você perdeu mais 3 quilos. Ou seja, o teu engajamento ele é sustentado pelo teu resultado. Processo de decisão. Exatamente. Também. Então, tudo é um fator racional. E o que as empresas falham muito é nos fatores racionais que despertam o processo de engajamento. Aí eu fico tentando recuperar isso com motivação e não vem. Então, se eu não der um bom treinamento, não há motivação que segure. Se eu não der bons feedbacks para a minha equipe cotidianamente, não há motivação que segure. Se eu, como gestor, não cuidar do desempenho da minha equipe, não há motivação que vá fazer com que isso ocorra. Então, o grande processo de engajamento ele está na criação e construção de processos racionais muito bem definidos. É a comunicação clara, é o feedback, é o treinamento, é o onboarding, é a disseminação cultural de maneira formal. Isso é um grande erro, porque onde que se aprende sobre cultura em uma empresa? De duas formas só. Né? Ou de maneira formal, você me contrata, você me conta qual é a cultura daquela empresa, ou eu vou aprender no primeiro almoço. Ixi. No primeiro almoço, eu vou sair. Aí é a cultura paralela. Aí é a cultura aí eu posso dar sorte de quem me ensinar sobre a cultura, alguém que está feliz com a empresa, ou na maioria das vezes eu vou achar alguém que está frustrado e tal. Sim. E aí eu começo a aprender. Então, toda essa falta desse processo formal, lá na frente impacta no engajamento. Nossa, então, na verdade, é um monte de coisa, é uma cesta de coisas para o engajamento. Não é só a palestra do Cortella. Não é. A palestra do Cortella sozinha não é só a cerejinha do bolo. A cerejinha do bolo. Exatamente. Então, você precisa ter um processo de feedback, que você disse, onboarding, cultura, uma liderança, treinamento, segurança psicológica. Total. Então, tudo isso aqui e o porquê que você faz o que você faz e você está no lugar certo. Exatamente. Porque um índice de estresse muito alto é você fazer uma função da qual você não está preparado para aquilo. Isso acontece muito também, né? Da gente falar, não, faz isso aí, se vira, resolve, faz. E a pessoa às vezes não está. Então, nós desenvolvemos altos níveis de estresse nesse caso. Então, coloca a pessoa treinada no lugar certo para você conseguir o melhor dela. Exatamente. E vai acontecer. Mas existe hoje uma grande confusão no ambiente corporativo, de fato, no que é o papel do líder. Eu acho que aí a gente tem matado as organizações aí. E eu não vou culpar o líder aí não, tá? Porque tem muita organização que não deixa o líder liderar. Não deixa, é muito. Ele é só um replicador. Ele é só um replicador e as empresas, inclusive, nem se interessam muito que ele, de fato, lidere, tá? Sim. E aí você vai falar assim, Lê, mas será que isso é verdade? Sim. Imagina o seguinte, final do mês, não bateu a meta. Chegamos próximo, mas a meta não veio. Mas esse líder deu feedback para a equipe, treinou, fez avaliação de desempenho e tal. Você acha que ele vai ser valorizado por isso? Não. Ele vai ser cobrado porque, sei lá, porque faltou os 10%. Isso. Agora, o contrário atingimos 100%, mas a equipe está doente, burnout, todo mundo desgastado, tudo bem. Faz parte do jogo, é assim mesmo, a vida é assim, é muito mimimi, é essa geração. Então, hoje o líder, ele é valorizado pelos resultados que ele entrega e ponto final. Salvo raríssimas exceções de algumas organizações que eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com elas, que olham para o líder e falam, líder, tem que entregar resultados sim, mas com as pessoas e não através delas. Que é um resultado sustentável. Que é sustentável, né? Porque já se entendeu que saúde emocional é um tema que não é mais balela, tem muita coisa acontecendo aí. Mas o papel do líder hoje ele é muito desgastado. O líder hoje ele lidera processos. Ele lidera processos e metas, é isso. Quando sobra tempo, pessoas. Quando sobra tempo. E se não sobrar tempo, tudo bem. Desde que ele consiga ter resolvido os problemas, as metas tenham sido entregues. Pessoas hoje é um ativo que assim é necessário, mas não é prioridade. Tá? É prioridade quando a gente começa a perder talento. É oportunidade quando eu não consigo contratar. Aí eu tento virar o jogo rapidamente. A gente viu aí muitas organizações conhecidas por suas culturas tóxicas, agora começaram a colocar departamento de felicidade, aí começaram a vir com uma onda que a gente sabe que assim, não é da essência, tá? Colocaram por quê? Porque começou a bater na porta, né? Começou a falar, opa, tem alguma coisa acontecendo aí. Sim. Então, mas a liderança hoje, ela não consegue, na maioria dos casos, exercer o seu papel mesmo querendo. Ela não tem tempo para isso. É muito comum hoje em uma empresa, você tira o líder de uma operação
e você coloca esse líder para fazer apresentações de previsões para a empresa, é planilha, é resultado, controla número, não sei o quê. Aí esse cara passa o dia inteiro resolvendo o problema, montando apresentações que ninguém vai ver, mas ele tem que fazer, criando previsões que ele mesmo sabe que vão furar, mas que a empresa pede, porque o investidor pede, né? Sim. É impressionante como a empresa de investidor fica burra. Tudo Fica pede. burra, porque o conselho fala, não, mas tem que dobrar. Aí o CEO fala assim, tá bom. Aí começa a cobrar. Aí esse CEO vira uma marionete na mão desses caras, porque ele vem pressionando a diretoria pressiona o cliente, e aí começa um processo todo, e aí o time de vendas aqui entende o jogo, começa a mascarar número, estoca cliente, faz o que tem que ser, aí o investidor fica feliz porque o número chegou, sabe? Aí vira uma onda, eu enganando você, e aí você sabe, mas tudo bem, né? A gente viu case americanos daí para provar. Né? Que assim, se eu quero mascarar número e deixar o investidor feliz, eu faço isso por muito tempo. Só que as empresas não estão crescendo de verdade, as pessoas não estão percebendo isso. E no final das contas, o que é uma empresa, né? É gente trabalhando com gente para atender gente. Para vender para gente. E ponto. Assim, então, se eu não entender que esse é o ciclo e que eu, como gestor, qual que é o meu papel? É cuidar das pessoas. Porque se eu cuido delas, se eu evoluo, se eu treino elas, essas pessoas vão executar melhor os seus processos, vão entregar melhores resultados. E aí o ciclo é virtuoso. Aí essas pessoas atingem as metas, essas pessoas melhoram os processos, né? Então é cuidar das pessoas para que elas façam isso, né? E não ao contrário. Exato. Então hoje quando me perguntam qual é o grande papel de um líder, evoluir as pessoas. Um líder existe para evoluir as pessoas, só para isso, para facilitar o caminho das pessoas. E como que ele faz isso? É aquilo que a gente falou antes. É recebendo bem, treinando bem, dando bons feedbacks, acompanhando o desempenho, facilitando a vida delas, criando um ambiente favorável ao engajamento. E aí sim, essas pessoas, por livre e espontânea vontade, elas vão querer fazer aquilo que tem que ser feito. O ciclo vai ser extremamente virtuoso. Quando você tem um líder que está no papel de cobrar, esse líder ele vai gerar um ambiente de pressão, desgaste, desânimo. E aí o ciclo é vicioso e não para. Então, enquanto as empresas não permitirem que os líderes liderem, a gente vai ter grandes frustrações. Sim. E o que você me falou lá atrás do líder que inspira? Quem é esse líder que inspira? Para mim, o líder que inspira é o líder que ajuda as pessoas a chegarem no próximo nível. Ou seja, não é o líder bonzinho, tá? É o líder, para mim, que ele te orienta, ele te incomoda, porque ele quer mais de você, ele sabe que você é bom e ele te provoca para isso. Mas, ao mesmo tempo, ele te dá bons feedbacks. Ele entende os seus momentos de frustração, ansiedade, medo, raiva, né? Mas ele também te cobra, porque ele também sabe que você é boa naquilo, sabe que você pisou na bola, ele vai te falar a verdade. No fundo, é um líder que ele conversa com você de maneira clara, transparente, seja para algo positivo, seja para algo que você tenha que corrigir, mas você sabe que ele quer te levar para o próximo nível. Esse líder inspira. O líder bonzinho demais não inspira, porque ele acomoda as pessoas. O líder bonzinho, para mim, no fundo, ele é um grande narcisista, que ele quer ser elogiado pra caramba, ele quer ser amado. Ele quer ficar bem com todo mundo. Inseguro demais, então ele quer ficar bem com todo mundo e ele não faz bem nem para ele, nem para a empresa, e nem para as próprias pessoas, embora elas, de maneira muito turva, começam a gostar de viver aquilo, porque é gostosinho, né? Eu tô meio que num lugar quentinho, mas elas não crescem. O líder que é carrasco demais também, ele não inspira, porque ele adoece as pessoas. Então, ele já é o oposto. Ele não cobra, ele não treina, ele joga tudo na tua responsabilidade, ele te cobra resultado, ele é grosseiro, ele é duro, né? Então, na verdade, ele te adoece. Então, o caminho do meio, para mim, é o líder que ele se preocupa com você, mas se preocupa com o teu próximo nível. Ele fala que eu sei onde eu vou levar essa pessoa. E às vezes eu vou ter que ser mais duro com ela, às vezes eu vou ter que ser mais bacana, às vezes eu vou ter que provocar, às vezes eu vou ter que deixar a pessoa curtir esse caminho que ela tá legal, mas ele tem uma preocupação com você. A preocupação não é com ele de agradar 100%, a preocupação não é com o resultado 100%, a preocupação é com você. Esse líder inspira. E quanto mais ele se preocupa com você, mais você vai entregar, mais você vai evoluir, mais você vai crescer sem adoecer. Eu acho que esse é o grande caminho. É uma atividade, né, de desapego, né? Total.
Porque eu já trabalhei em empresas em que o profissional era maravilhoso e aí outra área viu e falou, nossa, a gente quer muito ele em outra posição. E essa chefe aqui falou, não, ele daqui ele não sai, daqui para rua. Mas já não é vi triste muito isso, muito. Não é triste isso? Se você parar para pensar, é como se ele fosse dono da tua carreira, né? Sim. É muito triste isso. Mas essa liderança, ela tem que cuidar desse desapego. Até porque quando a gente pensa aqui, quando a gente traz esse assunto, né, que você trouxe da reinvenção do profissional, aonde ele tem que olhar de novo para ele mesmo, pode ser que esse líder que esteja incentivando essa reinvenção perca ele. Sim, total. Alguém me perguntou um dia, né, porque dentro do meu livro Reinvenção, eu trabalho um conceito que é do profissional livre. Eu falo, um profissional ele tem que ser livre. E alguém me pergunta, mas como é que eu vou reter um profissional livre? Eu falei, a tua pergunta... Então, você não leu a premissa da tua pergunta está completamente equivocada já. Você não tem que reter ninguém. Aliás, esse negócio de retenção eu odeio, né? Você não tem que reter Retenção ninguém. de talentos, Retenção não pode. Não, peraí, que a talento. gente já rasgou aqui, ó. Começou esse podcast, a gente já rasgou o plano de carreira, o RH já rasgou. Já rasgou. Agora vai rasgar também o plano de retenção de talentos? Retenção é a coisa mais horrível que existe no mundo, pelo amor de Deus. Pessoal, já vamos rasgar aquilo lá, tá? Imagina o seguinte... High potential. Não, você imagina o seguinte... a minha esposa fala, olha, Ale, foi legal, né, o tempo até aqui, foi bom enquanto durou, mas eu quero me separar. Aí eu falo, pô, não posso, tem que reter minha esposa, né? Isso. Como é que eu vou reter minha esposa? Tem que tirar aqui, ó, da gaveta. Aí eu vou tirar alguma estratégia, não, eu vou te dar um carro melhor. Mas eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou agora, ó, eu vou trabalhar menos, eu vou ficar mais em casa agora. Não, você pode agora fazer a sua carreira que eu fico aqui, né? Eu vou cuidar dos filhos, sei lá, né? Se fosse o meu caso, obviamente, né? Mas imagina o que eu estou fazendo. Eu estou criando várias estratégias para que ela não querendo ficar, ela fique. Que é o que acontece com muitas pessoas. Eu estou fazendo alguma estratégia para que o colaborador que não queira ficar, ele fique. Aí eu aumento o salário, eu dou benefício. E o que essa pessoa pensa? Pô, não posso sair, né? Eu não quero ficar. Mas olha aí o plano de saúde que tem aqui. Então eu vou criando estratégia para manter a pessoa dentro. Agora, a retenção não significa que ela vai ficar e ter alta performance. Essa é a grande questão. Porque a alta performance vem da liberdade. Eu não consigo obrigar você a ter alta performance. Eu consigo obrigar você a ter performance. Eu posso falar para você, você vai entrar às 8, vai sair às 6 e vai me entregar isso aqui. Aí você, por medo de perder todos aqueles benefícios, você vai entregar. Agora, a alta performance, que é aquela criatividade, aquela vontade de colocar o coração no jogo, de se dedicar mais, eu não consigo te obrigar. É uma decisão tua. Se você não for livre para estar ali naquele ambiente, esquece. Você vai fazer o que dá para fazer. Não porque você é incompetente ou descomprometido, é porque você não consegue. Você vai ter um esforço emocional para aquilo. Você vai entregar o que der com aquilo que você tem, ponto final. Então, reter para profissionais é uma perda de tempo. Eu estou retendo gente que não quer ficar. Eu preciso criar estratégias para engajar as pessoas. Isso. É diferente. Então, estratégias para engajar o quanto que eu, como empresa, estou investindo na carreira dessa pessoa, para que ela olhe para as oportunidades que tem ali de crescimento profissional, estratégias de execução de projetos ousados. Ela fala, é ali que eu quero ficar. É quando eu tenho lideranças que me inspirem, que me desenvolvem, que me cobrem, mas que me desenvolvam, que me dê todas as oportunidades. É ali que eu quero ficar. Então, a gente está perdendo muito tempo em tentar reter e estamos investindo pouquíssimo tempo em engajar de fato. E as pessoas não se engajam pelo salário ou pelo benefício. Isso aqui compromete, isso aqui retém. Tá? O que engaja mesmo é qual o projeto que eu tenho para executar. Qual é o impacto disso na minha carreira? Qual é o crescimento que eu posso ter aqui? O quanto a empresa de fato aposta em mim? É esse ambiente que gera de fato engajamento. Então, se eu estou tentando só reter, eu estou deixando na minha empresa gente que não quer ficar, mas vai ficar porque o benefício é legal. Isso é uma perda de tempo gigante, entendeu? Porque eu estou fazendo mal para a pessoa e para a própria empresa também, porque ela vai ter alguém ali que não vai entregar 100%. Sim. E geralmente as estratégias de retenção acontecem quando o ambiente não é tão saudável assim. Quando o ambiente é saudável, os projetos são muito legais, eu tenho autonomia, não precisa. Não, e eu não estou dizendo que os benefícios não fazem parte disso. Fazem sim, porque são fatores racionais que me importam muito. Mas isso aí encontra outro lugar também. Agora, quando eu tenho ali dentro um ambiente que eu percebo que eu estou crescendo, evoluindo, construindo carreira, é ali que eu vou ficar. É ali que eu vou ficar. Então,
pense menos em retenção e mais em engajamento. Maravilhoso. A grande sacada é essa. Maravilhoso. E quando a gente fala de reinvenção, e aqui é um dos seus propósitos, é reinventar as pessoas e as empresas. Da onde você parte? Qual é esse desejo que tem na pessoa que, por exemplo, ela te procura para, puxa, eu quero mudar isso aqui, eu quero mudar esse caminho? Olha, na maioria dos casos, eu vou te falar de duas coisas, tá? Tá. Por que as empresas me procuram tá. E por que as pessoas me procuram, mas nem sempre elas encontram em mim aquilo que elas vieram buscar. Tá. Então, eu vou falar das empresas, né? Então, as empresas me chamam. E aí, por que eu falei logo no nosso início aqui que eu questiono um pouco o conceito do protagonismo, né? As empresas me chamam e falam, Lê, eu quero desenvolver protagonismo na minha equipe. Eu ouço muito isso. Mas assim, se eu falar para vocês das últimas 200 palestras que fiz, nas reuniões de briefing, 80% eu preciso que a minha equipe seja mais protagonista. Eu acho esse tema assim maravilhoso, tá? Só que aí eu faço uma pergunta para a empresa tem certeza? Tem certeza que você quer que eu fale sobre protagonismo? Não tenho, porque as pessoas têm que ser protagonistas. Então vamos lá. O que é protagonista, tá? Protagonista é aquele que pode criticar, é aquele que é ouvido, é aquele que tem autonomia, é aquele que pode opinar, é aquele que pode questionar as estratégias. As pessoas podem fazer isso aqui? Não, mas então não é protagonismo que você quer. Você quer que a pessoa faça as coisas sem reclamar. É diferente. Protagonismo é outra coisa. Então, não vamos falar sobre protagonismo, vocês não estão preparados que eu fale sobre protagonismo aqui. E tem essa palestra? Como as pessoas podem parar de reclamar? Não, tô brincando. Aí eu nem entro. Quando a empresa vem com essa, eu nem entro. Porque é isso que eles querem. Querem que eu fale sobre autorresponsabilidade. Tá? Mas, no fundo, eles querem que as pessoas obedeçam. Ponto. Isso não é protagonismo nem aqui nem na China. Lógico. Não é protagonismo. Então, eu preciso quebrar esses mitos, às vezes. Eu falo, vocês querem falar sobre protagonistas, vão ter que permitir que o ambiente favoreça isso. Tem empresa que topa a briga. Fala, eu acho legal, eu acho que a gente tem que provocar realmente as pessoas para que elas questionem mais e tal. Então, vamos envolver a liderança junto. Então, vamos fazer um negócio desse. Tem empresa que fala, então, eu estava pensando em fazer um evento só para o time. Vamos fazer um para o time e um para os líderes. Como que você lida com esse tipo de profissional? Eu acho maravilhoso. Porque é uma empresa que já está querendo mexer um pouco na sua cultura. Na sua cultura. Aí eu vou nessa praia e eu adoro. A maioria dá um passo para trás. Então vamos falar de engajamento. Aí eu tenho alternativas para isso. E o que eu falo para as empresas vamos ensinar para as pessoas sobre visão de carreira? Talvez é isso que vocês queiram fazer. É que as pessoas entendam que elas estão trabalhando para construir a carreira delas. Então, cada trabalho contribui para isso. Então, aí eu vou muito lá para as empresas para falar para as pessoas, e as empresas gostam que eu faço isso, que eu chego para eles e falo assim, você não trabalha por essa empresa. Você trabalha pela sua carreira. O que você está fazendo é entregando um grande resultado aqui para que você possa ter o que colocar no teu currículo amanhã. Então, eu estou devolvendo para a pessoa o protagonismo para ela. Mas não falando como que ela consegue ser protagonista naquele ambiente ali. E quando as pessoas me procuram, geralmente elas me procuram extremamente insatisfeitas com as organizações. O mundo corporativo, infelizmente, ele fez muito mal para as pessoas ultimamente, mas muito mal, muito mal. As pessoas estão sofrendo. Você vai para as organizações, você conversa entre rodas de amigos, você vai tomar uma cerveja e aí você conversa sobre trabalho. A maioria esmagadora está cansada do mundo corporativo, porque é isso, sabe? É essa relação tóxica mesmo, tipo, eu coloco metas que a gente sabe que não vai alcançar, aí vocês fingem que acreditam. Mói todo mundo para tentar. E aí no final das contas, você chega no final do ano, bateu as metas e ninguém comemora. Ninguém comemora, porque a pessoa fala, cara, isso é balela. Ou então faz uma festa de fim de ano e ninguém tá falando com ninguém, os departamentos não se falam. Não, tá todo mundo destruído, né? Agora, Lê, eu acho que isso já acontecia, né? Essas empresas já tinham, acho que era até pior, muito pior. Eu acho que esse grito meio de, independência aqui ou morte, foi um pouco na nossa geração aqui. Porque a geração dos nossos pais, eu não sei se... Imagina, não tinha a menor condição de... Não tinha, eles aceitavam, era coisa de obedecer mesmo. O emprego era muito difícil, né? Lembra? Não tinha opção, né? Você não tinha... Eles tinham que aceitar. Então, a nossa geração começou a olhar para o lado, né? E começou a falar, mas tá certo isso aqui mesmo, gente, né? E a geração que veio, então, agora, tá falando, isso é um absurdo. E aí a gente começou a questionar algumas coisas, acho que as redes sociais favoreceram isso, as discussões começaram a ficar mais amplas, e aí um jogo virou. Ficou difícil contratar gente boa também.
Então as empresas começaram a falar, opa, se eu não mudar esse ambiente aqui vai ser muito difícil. Isso. Mas ainda se mantém um ambiente muito complexo dentro das empresas. Então, as pessoas elas me procuram para isso. Porque elas querem, cara, eu preciso sair daqui, porque é empresa e tal. E a minha conversa com elas é, me fala sobre as últimas 3 empresas que você passou. E a pessoa me conta as mesmas coisas. Eu falo, então você percebe que você está no mesmo ciclo nas 3 empresas? Você saiu de uma, que o ambiente era tóxico, aí você foi para outra, o ambiente ficou tóxico, você saiu, você foi para outra, o ambiente está tóxico. Eu falei, eu não estou dizendo que os ambientes não sejam, eu só estou dizendo que se você está vivendo esse ciclo consecutivamente, não está na hora de você pensar em romper esse ciclo? Não está na hora de você enxergar o trabalho por uma outra ótica? Porque geralmente a pessoa vem com falta de reconhecimento, falta de visibilidade, porque eu não tenho autonomia, porque é o meu líder. Então para de olhar para esses fatores que você não controla e vamos começar a olhar para os fatores que você controla. O que você controla é o que do teu trabalho hoje pode gerar currículo? O que do teu trabalho hoje pode gerar resultado? Quais projetos que você pode implementar lá? Ah, mas não vale a pena, não interessa. Você não está fazendo pela empresa, você está fazendo pelo teu currículo. E aí eu começo a devolver a responsabilidade para essa pessoa, de falar, você não está trabalhando pela empresa. Então, muitas pessoas vêm até mim achando que eu vou lamentar junto com elas. Eu falo, eu não posso entrar nessa onda. Eu entendo a tua dor, eu não estou dizendo que ela não é verídica. Só estou dizendo que a gente não vai transformar falando dela. A gente vai precisar encontrar uma razão para que você continue ali. E a tua razão não é pelo reconhecimento do chefe, que talvez isso nunca venha. Não é por uma esperança de que essa cultura mude, porque talvez nunca mude. Nós vamos trabalhar agora para construir o teu futuro. Então, vamos entregar para caramba agora. Vamos guardar mais dinheiro. Vamos fazer alguma coisa aqui para que você consiga sair rápido dessa realidade, mas com uma graninha guardada, com alguns resultados legais, para que você possa pleitear cargos melhores. Então, eu faço com que a pessoa assuma aquela gestão para que ela comece a enxergar nela a transformação. Porque o problema é eu ficar buscando a transformação na empresa do outro. Isso. Na empresa do outro, cara. E aí, desculpa, é feito de gente erra, e aí não adianta. E é disso que você fala quando você fala de reinvenção do profissional? Exatamente. É o profissional entender que a carreira é dele. E eu uso um conceito que é, nós precisamos racionalizar as relações de trabalho. Alguém um dia nos ensinou, e eu já fiz muito isso, tá? Então eu admito a minha culpa aqui. Durante muito tempo eu falei para as pessoas, coloque o coração no jogo. E hoje eu falo completamente o contrário. É para tirar? Eu falo, mais um tema aí para você riscar do teu papel. Não coloca o coração no jogo. Coloca a razão no jogo, coloca a razão na empresa e o coração na tua carreira. Aí perfeito. Sim. Mas a razão ela tem que ir para o trabalho. Você tem que entender que ali é uma relação de trabalho, é negócio. Ok. É negócio e ponto final. E essa é a grande reinvenção. Para de querer que hajam relações humanas. Vai ser muito legal se houver, mas assim, faz o teu trabalho para construir a tua carreira. É ali que está o teu coração, é ali que está a tua emoção. Ali no teu trabalho, você vai entregar o melhor que você puder. Se a empresa valorizar e você quiser ficar nessa empresa durante 15, 20 anos, cara, que maravilha, fique. Se não, perfeito. Constrói a tua história aqui e vai para a próxima. Ninguém deve nada para ninguém. Não tem culpa envolvida aqui. A gente está seguindo o nosso caminho. Eu já fui eu era muito emocional, né, nos meus trabalhos. Nossa, eu era apaixonado e me frustrei muito. E aí depois eu entendi, não, é uma relação de negócio. Isso. Que pode ser muito legal, proveitosa, curtimos, mas eu tenho que entender que ela pode acabar a qualquer momento. E não é porque a empresa é ruim, não, é porque é negócio. É negócio. Então, a reinvenção é você entender o seguinte, que o grande acervo de energia que você tem que colocar é na tua carreira. E o teu trabalho é onde você vai depositar todas as tuas competências para alimentar a carreira que você está construindo ali. Então, essa é a grande reinvenção. Sim, é verdade. Até aquela revista Você S.A., na verdade, é para você olhar para você e você sempre foi, você né? S.A., sempre né? foi, sempre foi. É verdade. Ale, vou colocar aqui, a gente vai, quando a gente traz um tema, todos os nossos podcasts aqui de 2024, a gente sempre vai para as ruas fazer uma entrevista. Ah, que legal. Então, perguntar alguma coisa sobre o tema, vamos soltar aqui para ver quem Isso que é vem. novo, hein? É super, olha. A gente está na vanguarda. Senhor Flávio, o senhor já fez uma mudança drástica na sua carreira? Drástica não, mas a gente sempre espera, né, fazer alguma mudança. A gente vai chegando nessa certa idade que eu estou, né, quase 60 anos, então a gente vê alguma possibilidade de mudança, mas agora menos, né? Que agora a idade vai chegando, então
Eu já trabalho na minha área já há uns 35 anos, mas nunca pensei assim em fazer uma mudança drástica. Mas sim, é claro que sempre é uma presença de uma ideia nova, fazer alguma coisa novo, sempre tem essa esperança, né? Mas como a gente vai fazendo sempre a mesma coisa, a gente vai procurando emprego em áreas parecidas que a gente tem experiência, né? Então, eu nunca assim mudei drasticamente, mas sempre pensei em fazer alguma coisa nova, né? Para satisfazer assim algum ego, algum, sabe, ponto de felicidade em outra área, né? Um atendimento de alguma coisa, fazer uma venda ou fazer de repente trabalhar na roça, sabe? A gente sempre pensa em alguma coisa diferente para fazer. Mas como a gente precisa, a Nossa Senhora dos boletos não ajuda, então a gente precisa ter uma função assim que dê um rendimento, né? Que dê um retorno. Mas isso só fica num sonho. Efetivamente, acho que eu nunca troquei, nunca tive nada fora desse meu ramo, né? Muito obrigada, Sr. Flávio. Seu Flávio queria fazer tudo, né? Excelente, excelente. Mas você percebe que tem um ponto de frustração na fala do Flávio ali, né? Sempre teve o desejo, mas aí é aquela coisa, vem a família, né? A casa, os boletos, e fica difícil mudar. Só que o Flávio cometeu, assim, com todo respeito, né? Tem uma fala ali equivocada, que ele fala, na minha idade agora, com quase 60 anos, como é que eu vou mudar? A boa notícia para o Flávio é que ele vai viver até os 100 anos. Tem mais 40 anos aí para ele. E olhe lá, hein, que a expectativa de vida aumenta consideravelmente. Então ele tem mais 40 anos ainda para ele pensar o que fazer. Então a reinvenção, ela não é mais uma dádiva de quem é jovem, de quem não tem filho ou não tem família. Não, a reinvenção está aí a qualquer momento. Imagina o quanto de experiência acumulada como orçamentista ao longo de todos esses anos. Imagina o quanto de experiência que ele não pode trazer para os mais jovens. Imagina o quanto de pessoas que não pagariam muito para ter uma mentoria, por exemplo, com ele em outras oportunidades. Então, não necessariamente ser um CLT ou ficar atrás de uma empresa seja a única solução para ele. Ele pode se reinventar dentro da própria área. Vai falar, deixa eu pegar todo esse acúmulo que eu tenho aqui, cara, eu vou ser mentor, eu vou ser consultor, eu vou atuar de uma maneira diferente. Em vez de trabalhar 8, 10 horas por dia, ele vai trabalhar menos, com mais qualidade agora, fazendo alguns atendimentos diferentes. Então, a expectativa de vida aumentou muito. A aposentadoria hoje, imagina alguém que se aposenta com 65 anos, tem mais 35 anos de vida pela frente. 20 que seja, o que eu vou fazer 20 anos? E tem gente que não consegue ir para a roça e pescar. As pessoas querem realmente colocar tudo aquilo que elas aprenderam para fora. Para algumas pessoas, a aposentadoria é quase que uma morte em vida. Sentença de morte. Porque é tanta coisa que ela tem para ensinar, e eu acho que o Flávio tem essa oportunidade. Ele poderia aproveitar todo esse know-how para realmente começar a olhar dentro da própria carreira até, ou outras também, é claro, mas dentro de toda essa experiência acumulada, o quanto que ele não poderia ensinar para as pessoas. Ale, eu acho que a gente tem uma educação que falta muito isso, né? Que é uma educação do protagonismo, uma educação que te mostre carreira, que te mostre possibilidades. Algumas escolas hoje ainda trabalham um pouco de empreendedorismo e tudo, mas ainda é muito, 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 muito raso, né? Para esses meninos já levantarem, crescerem com uma mentalidade do tipo, eu posso mudar, né? Talvez essa turma de hoje tenha isso, mas a turma igual o seu Flávio é muito mais difícil, está incrustado a coisa. Não, você começou, você termina aí onde você está. Deixa eu ver o segundo. Pamela, eu gostaria de saber se você trabalha no que você gosta ou no que a vida acabou te oferecendo. Eu trabalho no que eu gosto. Mas antes eu tive que trabalhar com o que a vida ofereceu, para depois conquistar o que eu gosto. Para chegar a fazer hoje o que eu faço. Tá bom, muito obrigada, Pamela. Olha aí. A Pamela te segue, hein? Certeza. E é isso. Não é legal isso, né? Percebe que o quanto que ela... Isso para mim é a grande lição da vida. Não dá para a gente fazer só o que a gente gosta a vida inteira. Vai ter que fazer aquilo que não... Vai ter que fazer aquilo que é necessário, né? E eu acho que essa experimentação é muito legal. Essa possibilidade é muito legal. E a gente sempre faz isso. A gente só precisa se permitir mais, né? A
A gente só precisa enfrentar isso, assim, porque se eu não me jogar ao acaso, se eu não for resiliente às frustrações e não querer viver as frustrações, muito difícil depois você querer trabalhar com aquilo que você quer. E, de novo, a conta vai chegar. É verdade. Agora, esse livro aqui, Não Negocie com a Preguiça, Sim. A Prática do Engajamento para o Pleno Desempenho. E você me contou que esse Sim. livro aqui, que eu vou mostrar ali, que você também vai ver naquele QR Code que tem no final, né? Esse livro aqui vai ter o link também. Em todos os âmbitos da vida, a gente pode utilizar esse método aqui que você colocou. Em todos os âmbitos da vida. Em todos os âmbitos. Quando eu comecei a escrever, a ideia era escrever para o mundo corporativo. Então, tanto que eu comecei a falar sobre engajamento, estratégias e liderança, enfim, gestão, né? Só que depois eu comecei a perceber um conceito. Quanto mais eu mergulhei no engajamento, mais eu senti a necessidade de estudar o engajamento em outras áreas da vida. Porque eu percebi uma coisa muito clara, assim. Qualquer área da vida que me é importante e que está desconexa, ela impacta o meu engajamento em outras áreas. Então não adianta você dizer o seguinte, olha, eu sou plenamente engajado no meu trabalho, mas a tua família está um caos, isso vai impactar no teu trabalho. Na minha família eu estou bem, mas você está desempregado, isso impacta. Você pode estar com tudo bem, a tua saúde não vai bem, isso impacta. Então eu comecei a entender que o engajamento ele é um ciclo muito mais complexo do que simplesmente pensar como é que eu engajo pessoas nas organizações. Nossa. E aí eu comecei com uma pergunta diferente no livro, que é assim, por que as pessoas não se engajam? Que é a pergunta que muitos líderes me faziam. Aí eu coloquei a pergunta diferente. Falei, líder, por que você não se engaja? Aí ele fala assim, mas como assim? Mas eu me engajo. Não, você se engaja naquilo que você gosta de fazer, mas e nas coisas que você não gosta? Por exemplo, você dá feedback para sua equipe? Quando sobra tempo, mas sobra tempo nunca. Né? Ou seja, então você é engajado com a sua planilha, você é engajado com as suas metas, você é engajado com as atividades que você gosta de fazer. Com aquilo que você não gosta, você foge. Assim como o teu colaborador. Aquilo que ele gosta, ele faz. Aquilo que ele não gosta, ele foge. Então, eu trouxe a pergunta muito mais para eu pensar, por que eu não me engajo? Eu trouxe essa pergunta para vários âmbitos da minha própria vida também. E eu descobri que, assim, engajamento, no conceito maior dele, se você pegar no dicionário, fala, engajamento é fazer por livre e espontânea vontade o que tem que ser feito. Então, engajamento ele é liberdade. Faço porque eu quero. Diferente de comprometimento, que eu faço porque preciso. Então, quando eu trouxe esse comparativo, eu disse o seguinte, engajamento é liberdade, comprometimento é necessidade. Logo, a impressão que se tem é que engajamento é algo bom, comprometimento é algo ruim. E eu tratei de explicar que não. São as duas coisas que se complementam. É a mesma coisa que eu falei antes, que era razão e emoção. Então, vamos lá. Se você me perguntar assim, Ale, você gosta de comer salada? Aliás, eu nunca entendo quem gosta. Eu odeio comer salada. Odeio. Eu gosto. Eu não entendo a pessoa que gosta de comer salada. Eu não suporto. Se me dá uma folha de rúcula e uma folha de papel, fazer um teste cego comigo, eu vou preferir o A4 com certeza. Gente, eu não suporto salada, não suporto. Mas você come salada? Todo dia. É isso. Percebe? Eu não sou engajado com o ato de comer salada. Eu sou engajado com a minha saúde. Com a sua saúde. Logo, me comprometo a comer salada. Você entendeu? Então, o nosso engajamento não necessariamente estará na tarefa, e sim em algo maior. Mesma coisa, atividade física. Eu não gosto. Você não vai me ver fazendo foto em academia, selfie, porque eu estou de mau humor. Eu não estou na academia, não estou na academia feliz, sabe? Curtindo. Não, mas eu vou por quê? Porque eu estou engajado com a minha saúde. Então, eu faço isso. Então, o nosso engajamento, ele sempre tem que estar em algo maior, que é aí linkando com a reinvenção. Eu posso não estar engajado com a minha empresa. Porque, sei lá, o ambiente é ruim, o líder é ruim. Perfeito. Coloque o teu engajamento na tua carreira. Isso. E se comprometa com a tua empresa. Se comprometa a fazer o trabalho que você precisa fazer. A mesma coisa no meu trabalho, tá? Tem coisa no meu trabalho que eu amo. Então, por exemplo, estar aqui com vocês hoje, fazer palestra, treinamento, a parte do meu trabalho que, nossa... Aí a parte lá do Confúcio, tá? Faço sim, faria até de graça. Isso. Amo fazer. Mas minha empresa não é só isso. Eu tenho reunião estratégica, tenho reunião com o contador, tem balancete de empresa, coisas que eu odeio. Mas faço por quê? Porque eu estou comprometido, porque eu estou engajado com o crescimento do meu negócio. Logo, eu me comprometo com aquilo que eu preciso fazer. Então, o que o livro me ensinou em todas as áreas da vida, eu preciso colocar o meu engajamento no lugar certo. Então, muitas vezes eu coloco o meu engajamento em coisas muito curtas. Então, eu estou colocando o meu engajamento no meu líder. Cara, não coloco o teu engajamento nisso. Ele é um ser humano que vai errar.
Eu coloco o meu engajamento no reconhecimento que a empresa me traz. Não faça isso. Coloca o teu engajamento na tua carreira e se comprometa a fazer independentemente se vem reconhecimento ou não vem, se vier um plus. Se não vier, você vai fazer do mesmo jeito, porque a tua cola é diferente. Então eu vou trabalhar a minha saúde, eu vou colocar o meu engajamento no verão, né? Que é o famoso projeto verão, né? Isso. Não, eu vou me frustrar, porque eu vou fazer 3 meses, um monte de coisa que eu odeio, tá? Aí consigo um pouquinho, depois eu volto. Isso. Não, coloca o teu engajamento na tua saúde. Faça devagar aquilo que tem que ser feito. Então, todas as vezes que eu coloco o meu engajamento no lugar errado, eu posso começar a ter pressa, eu posso começar a ter frustração, ansiedade. Então, a grande chave do nosso engajamento é a gente colocar o engajamento em algo que é maior, em algo que realmente mexa comigo, em algo que me move. Se eu faço isso, você vai ver que você vai ter energia para você fazer aquilo que você quer. É como educar os filhos, né? Eu tenho uma filha que vai fazer 6 anos agora. Cara, uma figuraça, assim, uma energia que, meu Deus do céu, né? Como chama? Lara. Larinha voa, Larinha, pelo amor de Deus, né? É um nível de energia que eu nunca vi igual, assim, voa, você acorda todo dia 5h30 da manhã. Larinha. Mas de segunda a segunda, no gás, assim, ela acorda, mas quer brincar. Quem é assim, você ou sua esposa? Nenhum dos dois éramos, né? Agora somos, né? Agora somos. Ela nos tornou assim. Nossa. E é claro, nós somos apaixonados por ela, a gente quer fazer o melhor para ela, mas o nosso engajamento não está em fazer ela gostar da gente. Senão era muito fácil. Dá tudo que ela quer, dá o doce que ela quer, atende tudo que ela quer. Não. O nosso engajamento é fazer com que ela seja uma adulta exemplar. Fazer com que ela seja uma adulta realizada, uma cidadã do bem. Uma pessoa que efetivamente vai conquistar tudo que ela quer. Para isso, eu sou comprometido em falar não. Eu sou comprometido em dar bronca. Eu sou comprometido em ensinar as coisas que ela não quer fazer. Eu sou comprometido, às vezes, em pegar no pé quando ela não quer tomar banho. Porque esse é o meu papel. Porque eu estou engajado com algo maior. Se eu sou só comprometido ali... mas deixa... Poxa, mas ela vai ficar com raiva de mim, ela vai chorar. Cara, a vida é assim. Então, quando o teu engajamento está no lugar certo, você vai fazer o que tem que ser feito. Então, o meu engajamento é no quanto a gente ama ela. Então, a gente vai fazer aquilo que ela quer, aquilo que é preciso fazer. A vida é assim. Né? Então, para tudo, a gente precisa entender onde é que você coloca o teu engajamento. Colocou no lugar certo, o comprometimento vem. Colocou no lugar errado, isso vai impactar o teu comprometimento, porque você está buscando coisinhas de curto prazo. Lá na ponta, a frustração vai ser enorme. Maravilhoso. E nesse livro aqui tem umas dicas aqui para a gente ir se localizando. Total. Ele é muito didático. Aonde eu acho meu engajamento? Aí é uma reflexão muito pessoal. Assim, lógico. Difícil. Não, tô brincando. E não tem fórmula mágica. Inclusive, tem um dos capítulos dele que eu até critico muito essa onda dos gurus e da fórmula mágica e do propósito automático e do dinheiro fácil, né? Que não existe. Você vai ter que realmente batalhar, vai ter que bater a cabeça, vai ter que se frustrar muito, porque é assim que você vai conseguir. E tem um capítulo do livro que eu coloquei propositalmente, que eu coloco o capítulo bem grande que fala assim: você não vai dar resultado o tempo todo. E eu falo isso nas empresas. Eu vou fazer palestra lá para time de vendas e eu coloco essa frase. Porque quando fala sobre engajamento, dá a impressão de que você leu esse livro e vai se tornar um super-herói, uma super-heroína. E não é assim. Engajamento não é... Você só não tem engajamento quando você dá resultado. Não era muito fácil. Concorda? Se eu estou sempre bem, sempre feliz... Virou a chavinha. Tá tudo certo. Não. O engajamento, ele se mostra, ele se prova quando você passa por momentos ruins. Mas o teu engajamento está lá. Então, você passa por esses picos e vales, mas você sabe onde é que você está indo, né? E na empresa, a mesma coisa. Se eu sou líder e o meu time só está engajado quando a gente tem... Quando bateu a meta, aí é fácil. Agora, tira a meta. E quando a meta não veio, não por incompetência, mas por variável que ninguém controla. Chegou uma pandemia, e aí? Acabou. E aí, o que eu faço agora? Não, o engajamento, ele não mostra só quando você tem grandes resultados ou não. As pessoas mais brilhantes que eu conheci na vida, elas não tinham resultado o tempo todo. Elas passaram por momentos de muita performance, momentos de baixa performance, mas elas mantiveram a energia firme. Então, a pessoa engajada de fato é aquela pessoa que consegue manter a energia quando as coisas não estão bem. Mas ela sabe que ela é boa, confia nela, confia naquele potencial dela, ele sabe que vai passar. Então, essa é a grande questão, é você engajar com a coisa certa. Então, engajei na minha carreira, eu vou enfrentar as animosidades do mundo corporativo, as injustiças, as frustrações, porque eu sei onde eu vou chegar. Então, essa é a grande questão. Mas não é porque eu sou engajado que eu não vou passar por nada disso. Vai passar sim, mas é o engajamento que vai te sustentar ali.
Perfeito. O que eu mais acho que, assim, eu amei essa conversa, mas a coisa de que a gente está construindo uma história, sabe? Quando cada um de nós pensarmos na nossa carreira como uma história, né? A história que a gente quer contar, qual o próximo capítulo dessa história, né? Que é essa coisa de estar com o próximo passo, só coloca o próximo passo. Eu amei essa coisa no nosso plano de carreira. Então, no meu plano de vida, qual é o meu próximo passo? Isso já me ajuda a diminuir tanta ansiedade, só de pensar nisso. Porque os grandes gurus falam, 5 anos, 10 anos e não sei o quê. E realmente, hoje o mundo está mudando o tempo todo. Como fazer isso, né? Amei essa coisa do próximo passo e de pensar na nossa carreira como uma história, né? Aonde que eu vou, qual o próximo capítulo, aonde que eu quero chegar com essa história, né? O que eu quero escrever aqui. Então, eu achei isso super bonito, ainda mais porque dá para se encaixar em qualquer posição, como você mesmo trouxe para a gente. Então, achei isso lindo e acho que é super factível. É só a gente trazer. Por que eu faço isso? Aonde que eu quero chegar, né? Que é o tal do engajamento que você contou. Onde eu quero chegar? Por que eu estou fazendo isso? É por causa disso. E isso acho que ajuda a gente, abastece a gente a continuar, né? O porquê que a gente faz as coisas. Exatamente. Então, eu amei até aqui. Ale, tem mais alguma coisa que você tem que falar antes de sair, antes da gente concluir? Que você falou, nossa, não posso sair daqui sem falar isso? Não, tem uma coisa que eu acho que é nesse ponto que você puxou. Em 2009, fazia pouco mais de um ano que eu havia saído do mundo corporativo, que eu havia aberto a minha empresa, estava passando por todas aquelas dificuldades de um empreendedor novo, né? Enfim. Eu lembro que eu estava fazendo um curso com um cara chamado Hendrik Kotze. Ele é um mestre, né, da área de gestão, né, coaching, enfim, um cara brilhante, assim. E a gente tinha uma sessão de mentoria com ele. E chegou a minha vez, assim, eu me lembro até hoje, era individual e tinha essa sessão, e aí chegou o meu momento com ele. Aí eu sentei com ele, eu comecei a falar tudo que eu estava fazendo, assim, ou os meus planos, né? Não, porque eu quero fazer isso, eu tenho o sonho de fazer isso, eu estou com esse projeto e esse projeto. Comecei a falar um monte de coisa para ele, assim. Em determinado momento da conversa, ele falou, beleza, já vi, tudo certo. Ele falou, Alê, você é um grande sonhador. Eu falei, pô, obrigado. Achou ele que era um falou, elogio. Aí ele falou, não foi um elogio. Aí eu falei, nossa, não. Ele falou, Alê, você está fazendo um monte de coisa, cara, ao mesmo tempo você não está fazendo nada. Você não percebeu? Ele falou, cara, o ser humano não foi feito para dividir foco desse jeito. Você está colocando energia em um monte de coisa, mas no fundo você não está colocando energia em nada. Ele me falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou, você não é do tamanho dos seus sonhos, você é do tamanho da sua participação. Eu nunca tinha ouvido essa palavra participação nesse contexto, sabe? Nossa. E aí eu comecei a entender uma coisa muito clara, assim. As áreas da minha vida que não estavam indo bem eram as áreas que eu não estava participando. Eu estava vivendo, mas não estava participando de fato, né? E as áreas que estavam dando certo era que eu colocava participação. E a participação é o quanto de intensidade eu estou colocando naquilo. Se eu tenho 10 projetos, esquece, eu não vou ter intensidade em nenhum deles. E aí foi quando eu comecei a abrir mão de um monte de coisa, foi quando eu comecei a olhar, cara, eu vou focar aqui, porque é aqui que vai dar certo, porque no desespero de conseguir pagar as contas, você vai se enfiando em um monte de coisa. É verdade. E eu falei, não, eu quero fazer palestra, eu quero desenvolver líderes, é isso que eu vou fazer. Eu foquei nessas duas coisas, coloquei intensidade naquilo e a carreira simplesmente decolou. Olha. Decolou. Sabe por quê também, Ale? Quando a gente tem 10 projetos, os 10 só tem uns pedaços da gente, não tem a gente inteiro. Exatamente. E abrir mão foi muito difícil, sabe? Escolher o que eu ia abrir mão, mas eu falei, é aqui que eu vou. E aí a carreira transformou, porque eu coloquei participação, coloquei intensidade. E é isso que nós estamos falando aqui o tempo todo. Eu, como líder, eu preciso colocar participação na minha equipe. O quanto que eu estou participando da evolução das pessoas. Se eu estou só cobrando, se eu estou pressionando, foco em resultado, beleza, eu estou ali fazendo o meu papel de cobrar número, mas eu estou evoluindo o time. Então, o quanto que eu estou participando disso? Eu, profissional, o quanto que eu estou participando do meu trabalho de verdade? O quanto que eu estou colocando energia ali? O quanto que eu estou estudando? O quanto que eu estou evoluindo? O quanto que eu estou olhando para o meu próximo passo? Isso serve para tudo, no meu relacionamento. Será que eu estou realmente participando do meu relacionamento ou estou só vivendo ele? A educação dos meus filhos, a minha saúde, as minhas finanças, né? É a participação que faz com que as coisas aconteçam. Então, se eu pudesse resumir toda a nossa conversa aqui, eu falaria, participa. Aquilo que é importante para você, participa. Agora, entenda, a gente nunca vai ser bom em tudo. Então, escolhe 2, 3 áreas da vida no máximo, que você fala, aqui que eu vou colocar a minha participação e a coisa vai. Para mim sempre foi saúde, família e carreira. Isso.
Quando eu decidi isso aqui, eu coloco participação nisso e vai. Tem outras áreas que eu gostaria de participar? Sim, mas não é meu momento agora. Eu adoraria, sei lá, fazer novas faculdades, adoraria estudar filosofia, ciências políticas, coisa que eu amo, né? Hoje não dá. Então, eu não vou colocar participação nisso agora, não é a minha praia. Eu adoraria, sei lá, cuidar mais da minha espiritualidade, mas não é o meu momento agora. Então, a gente tem que entender também que a gente não vai ter 100% de resultado em 100% das áreas da vida. Escolha aquilo que merece a tua participação, mas coloque a tua energia já. Você vai ver que as coisas se transformam. Verdade. Impressionantemente se transformam. Ah, eu amei. Eu amei essa conversa, de verdade. Imagina, Nossa, me deu muitos insights. Espero que você que está aí também tenha gostado, porque eu amei. Eu amei. E vamos colocar aqui, ó, o QR Code de novo, com o seu link do livro. Não negocie com a preguiça, que é só uma provocação para você entender que você tem que engajar, meu filho, participar, não é mesmo, Ale? Participar, o tempo todo. Então, aqui no QR Code tem o link do livro, tem o link da Futurize, o que você quiser. Tudo lá. O que Instagram, que eu vi que você é bem blogueiro. Você falou que não é, mas você tem Olha, eu falo que aqui, ó. Instagram, LinkedIn é meu segundo emprego. Viu? É? Tô todo dia lá. Nossa, me dá umas dicas, porque pra mim é conteúdos difícil, diários, viu? tá tudo lá. É a minha participação, né? Decidir, tem que participar. Ai, toma, Viviane. Podia ter acabado sem essa, não é mesmo, Ale? Mas você preferiu continuar, então tudo bem. Gente, Ale, muito obrigada. Imagina, o prazer foi todo meu. Que delícia, de verdade. Eu olha, não vi passar, foi 2 horas aqui e a gente não viu passar. Parabéns, viu, pelo trabalho, que produção legal, conversa leve. Adorei, parabenizar toda a equipe aí, viu? Obrigado, viu? Vocês são incríveis. Foi incrível trabalhar aqui. Eu participo de alguns podcasts, mas realmente esse aqui eu estava ansioso, porque eu falei, quanta produção legal, quanto carinho. Então, estou ansioso aí para o episódio ir ao ar, assistir junto com vocês, vai ser um privilégio. Sim, com certeza. A gente está muito feliz, muito grato por sua presença, obrigado por todos os ensinamentos. Vamos pôr aqui, ó, vamos pôr em ação? Vamos pôr em ação, pessoal? Engajar aqui com saúde, engajar aqui com a sua carreira, participar, vamos? Então é isso, fica esse convite para vocês. E olha, sigam a Lê, sigam o Pode Ser Humano, siga a Vivi Dobelin, siga todos nós aqui nas redes sociais. E a gente vai se falando por lá. Até o próximo Pode Ser Humano. Um grande beijo. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Obrigado.